Tem até meu nominho aí. Tem seu nome aí. Só tirar isso aqui. Pessoal, boa noite. Desculpa a gente começar um pouquinho atrasado. A gente estava aguardando a Flávia. Ela já está chegando. Porque ela ficou meio presa no trânsito. Culpa do trânsito. Mas já está a caminho já. Mas aí, para não ficar deixando vocês aqui esperando muito tempo, porque trânsito é uma coisa bem imprevisível, né? A gente vai começar a conversar um pouquinho aqui sobre a mostra, sobre os monstros, de onde eles vieram, né? E o porquê da existência dessa mostra também, tá? Meu nome é Breno Lira Gomes, eu sou o curador da mostra Monstros no Cinema, idealizador também desse projeto, que tem o patrocínio do Banco do Brasil, é uma realização do Ministério da Cultura, do Centro Cultural Banco do Brasil, e é uma produção da BLG Entretenimento. Né? E essa é a terceira cidade que o projeto acontece. Nós já passamos por Brasília e pelo Rio de Janeiro, e sempre com um bom retorno de público, né? A gente estava até comentando ali fora, o Primato tinha me perguntado como que eu explicava todo esse retorno, todo esse sucesso que a mostra está tendo, né? E eu estava falando para ele que eu acredito que é a possibilidade não só de ver vários desses filmes pela primeira vez numa tela grande, né? E também tem o lado emocional, né? A memória afetiva que cada um de nós aqui tem desses filmes, tem desses monstros, né? Porque possivelmente todos que estão aqui, ou pelo menos a maioria das pessoas que estão aqui, em algum momento já viu esses filmes na televisão, ou de relance viu isso em algum canal de televisão, ou alugou um filme quando ainda existiam videolocadoras, ou baixou para assistir e tá vindo para poder ter a experiência de assistir na tela grande, porque eu já tenho uma certa experiência na organização de mostras e festivais de cinema, e eu tenho cada vez mais percebido que as mostras hoje meio que ocupam um espaço que foi deixado pelos cineclubes, né? Porque a maioria dos cineclubes eles têm um nicho, né? Eles encontram um estilo, um tipo de filme para ser exibido, e o público que se identifica com aquele tipo de filme acaba indo com frequência. E as mostras acabam tendo o mesmo objetivo, né? Hoje nós estamos aqui com a mostra Monstros no Cinema, em breve vai ter o Buster Keaton aqui no CCBB de São Paulo, depois vai ter Stephen King, se tudo der certo, né? Que é um próximo projeto que a gente deve realizar aqui no CCBB, né? Então a gente consegue, as mostras conseguem atrair um público bem diverso, em idade, em cultura, porque cada um aqui tem uma formação cultural diferente, e isso é bacana, né? E essa mostra, mesmo a gente não tendo grandes matérias em jornal impresso, por exemplo, aqui em São Paulo, dos grandes jornais de São Paulo, só a Folha que deu uma matéria pequena com uma foto do Frankenstein e tal, né? Mesmo não tendo esse destaque na mídia, na grande mídia, né? Que eu também identifico isso como um pouco de preconceito, né? A gente conseguiu reunir no Rio mais de 5.000 pessoas, e aqui em São Paulo, eu acho que a sala aqui de São Paulo é um pouco menor, eu acho que aqui em São Paulo a gente, se não bateu 4.000, está chegando para perto de 4.000 pessoas. E é praticamente 1.000 pessoas por semana que entraram aqui para assistir os filmes. E isso é muito bacana, né? Apesar de que algumas pessoas sempre veem esses filmes com um olhar preconceituoso, com um olhar de que são filmes menores, né? A gente sabe que não são, né? Eles esquecem que muitos desses filmes, né, que nós exibimos aqui contribuíram bastante, não só na linguagem cinematográfica, como na tecnologia também para o cinema, na maquiagem, né? Então, assim, se eu não me engano, O Monstro da Lagoa Negra, que foi um dos filmes que nós exibimos hoje, foi um dos primeiros, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros filmes a fazer imagens subaquáticas, né? Então, para ter aquilo, alguém pensou aquele equipamento, né? Desenvolveu aquela tecnologia para atender para aquele filme, que muitos consideram como um filme menor, e se bobear hoje, o cineasta mais bambambam aí
do universo cool, né? Ele deve estar fazendo imagens subaquáticas para um filme dele e todo mundo fica, entendeu? Eu, quando vi o Monstro da Lagoa Negra, eu fiquei impressionado com as imagens, porque eu me coloquei naquela época. Porque eu acho que é importante também a gente se colocar na época que o filme é realizado, né? Uns comentários que eu percebi muito nas redes sociais é das pessoas falando que no Alien, por exemplo, quando o Alien sai da barriga, as pessoas riam dentro da sessão. Alguém comentou isso. Não sei se foi no Instagram ou se foi no Facebook. Eu achei interessante porque... a Flávia chegou, gente. Eu achei interessante porque eu continuo tendo medo de Alien. Flávia Guerra, gente. Oi, gente. Desculpe o atraso, viu? Eu só estou fazendo uma introdução aqui. Não, sim. Tá? Desculpe o atraso a todos vocês. Então, assim, hoje tem gente que ri do Alien, né? Eu continuo tendo medo dele. Como teve uma senhora lá no Rio de Janeiro que veio me questionar por que Alien estava na programação, porque ela não considera Alien monstro. Né? Ele é super fofo. Né? Aí eu virei e falei pra ela, bom, se a senhora acha que ele não é um monstro realmente, né? Uma criatura... Quando falam que não é terror, a gente já discute, mas quando falam que não é monstro, aí... né? Então, assim... é interessante nesses 3 meses, praticamente 3, 4 meses que eu estou envolvido na produção da mostra, na realização dela. Em Brasília ela aconteceu em julho, começou no dia 12 de julho, né? E aqui termina agora no dia 1º de outubro. Eu pude perceber que as pessoas gostam de monstros, de filmes de monstros, né? E eu acho que, assim, dentro da programação que foi selecionada, que eu selecionei, óbvio que não deu para programar tudo, né? Porque filme de monstro sai toda hora. Coincidentemente, no período todo da mostra, a gente teve Hotel Transilvânia 3, que é um filme de monstro para criança, Pé Pequeno, que estreou ontem, é um filme de monstro para criança, mas é filme de monstro. Mega Tubarão, que estreou em agosto. Um Novo Predador, que estreou coisa de 1, 2, 3 semanas atrás. A Freira. Que bateu o recorde de bilheteria, né? Da bilheteria, isso é oficial. A bilheteria recente da Freira superou a maior bilheteria de cinema de terror do Brasil da história. Não proporcional, né? Mas de números e de... E na semana que estreou, só a Freira fez aumentar 85% a frequência, né, comparecimento ao cinema, que é uma coisa impressionante. Então, assim... Eu queria só falar uma coisinha sobre tecnologia, aproveitar esse gancho. Foi ótimo você falar isso. Porque se a gente pensar em várias tecnologias que foram surgindo com o passar do tempo, e inclusive novas mídias, o terror sempre foi terreno de testes. Então, por exemplo, o primeiro filme em DVD é um filme de terror. O primeiro filme feito direto para você comprar na internet era um filme de terror. O primeiro filme que foi feito para você baixar em torrent era de terror. O primeiro filme em 3D era de terror. Inclusive essa fase recente, aquele Scar 3D, foi o primeiro dessa onda nova. E várias outras coisas. O primeiro filme VHS, Cell True, era um filme de terror. Basket Case, do Frank Henenlotter. Então, é assim... A gente lança isso. Se a galera do terror comprar, essa mídia foi aprovada. Aí a gente... Inclusive, eu trouxe meu mascote para mostrar a minha maturidade aqui. Enquanto a Flávia não estava aqui, eu ia sugerir que vocês ficassem de olho no Frankenstein aqui. Então, tem isso também. O público de terror, o Breno sentiu isso da maneira mais positiva, ele é muito fiel. E eu acho também que favorece o gênero a experiência coletiva, né? Você assistir um filme, se você assiste um filme de terror em casa que você acha muito legal, o primeiro impulso é assim, cara, tenho que falar para os meus amigos, você tem que assistir, é super assustador. Se você já conhece e vê que está rolando no cinema, você já leva alguém para ir ver, né? Mas de qualquer maneira, às vezes você assiste um filme de terror sozinho, você fica pensando, no cinema isso deve ser incrível, né? Você ter gente ao seu lado, a gente teve uma experiência que acho que todo mundo teve. Poucas pessoas tiveram experiência diferente quando estreou Um Lugar Silencioso. Aquele silêncio. Você fala, as pessoas eram tão barulhentas no cinema, mas compraram a ideia do filme. E aí eu lembro que tinha gente tentando abrir uma lata de Coca-Cola e falava, não pode, não dá, não. Então, a experiência coletiva do filme de terror, ela é insuperável, né? Até você falou do Buster Keaton, é uma aposta interessante, porque Buster Keaton é um gênio do cinema mudo que as pessoas não veem em casa.
Então, talvez o comparecimento seja assim, cara, tô recuperando uma parcela da minha história que é insubstituível, né? Porque a gente não... Eu nunca assisti né? A gente não viveu na época que você ia pro cinema ver filmes mudos. Então, também pode ser uma experiência Não, com certeza. única, né? As mostras servem, né, para aquilo que a gente mais escuta falar e mais fala que o brasileiro não tem, que é a palavra que ele acabou de mencionar, que é memória. Né? Quando aconteceu o incêndio lá no Museu Nacional no Rio, foi justamente no período da mostra lá no Rio. Né? E eu, como organizador, como curador, vejo as mostras, né, todas que eu já fiz, né, como mostras de memória mesmo, de trazer, de proporcionar ao público a oportunidade, a possibilidade de ver filmes. Não importa, hoje em dia, gente, como ele vem dali, não importa mais. Né? Os puristas vão querer sempre que seja película 35. Só que assim, os puristas precisam entender que película 35, hoje, em 2018, infelizmente ou felizmente, é peça de museu. Tudo que é peça de museu, Tutankhamon não sai do Museu de Londres, concordam comigo? Ele não sai para vir fazer um passeio no CCBB de São Paulo. Então, assim, tudo que é peça de museu fica no museu, sendo preservada no museu. Né? Então, alguns filmes, não todos, já estão sendo recuperados e transformados no que a gente chama de 4K, DCP, que é a mídia digital que domina hoje as salas de exibição, que infelizmente aqui no CCBB não tem. Né? E que é o que você vai encontrar nos cinemas convencionais aí fora. Né? Mas aqui ainda é um espaço para a gente, sempre que possível, que dê para trazer as películas, né? Aqui em São Paulo eu não sei se também exibe em 16, mas lá no Rio eu sei que tem 35, tem 16 no CCBB de lá, e em Brasília eu também tenho certeza que tem 35. Então são lugares que ainda resistem em exibir o 35, só que o 35 é muito difícil, além de ser muito custoso também trazer uma cópia em 35. E até perigoso, né? Como Sim. É uma obra de cinema, é uma responsabilidade, né? Transformar, né? E transportar o 35. Eu já fiz a loucura num projeto anterior, de anos atrás, que foi uma amostra do John Waters, de trazer películas da Europa e dos Estados Unidos. Na amostra do James Dean, que chegou a acontecer aqui no CCBB de São Paulo também, quando eu a produzi para o Rio, nós trouxemos uma cópia de Um Lugar ao Sol da Austrália. Imagina. Eu não vou nem dizer o preço para vocês para trazer uma cópia E a de dor película. de cabeça, né? E a dor de cabeça. Umas 7 latas. Porque não, Um Lugar ao Sol era pequeno. Assim como a Humanidade, que eram umas 7 latas que veio da Espanha. E assim, às vezes você recebe o filme não está num estado muito bom, entendeu? E aí você tem que ter um cuidado redobrado, porque se dá algum problema com aquilo ali, lascou. Mas deixa eu ser um pouco chato nesse aspecto, pelo menos para causar uma reflexão. Eu tenho um problema grave com essa nostalgia com 35mm pelo seguinte: vamos supor que está passando um filme em 35mm aqui. E vocês, eu adoro 35mm. Mas vocês não vão entrar na cabine do projecionista lá para pegar no material. O cinema, ele é imaterial, ele é uma projeção. Então, quando você está vendo uma cópia restaurada em 4K, ou 2K, ou para Blu-ray, ou para DVD, que seja, muitas vezes ele é restaurado com o negativo da câmera, que é o mais próximo que você pode ter do original de um filme para cinema. Sim. Qualquer cópia em 35mm que você está vendo é um positivo que foi tirado de um original. Então, quando a gente vê Nosferatu, quando a gente vê os filmes mudos, a gente com certeza está vendo uma cópia restaurada que é melhor do que toda a população do mundo viu na época. Porque todo mundo viu uma reprodução daquilo, uma cópia positiva, tirado do negativo. Então, como experiência de cinema, como experiência do material que você está vendo e absorvendo e avaliando, é a melhor cópia possível que pode existir. Eu entendo que a pessoa fala assim, não, mas eu estou um pouco me lixando para isso, eu quero saber do fetiche. Tudo bem que seja um fetiche, mas então entra lá na cabine para pegar, que nem pode, né? Para sentir o cheirinho de sentir, vinagre. Sentir o cheiro. Vai fazer uma visita na Cinemateca e passar mal de tanto vinagre. Sai até tonto.
Entendeu? Então, assim, é só, como eu falei, só para causar uma reflexão para vocês. Acho que existe um fetiche muito grande, porque a gente gosta muito de 35mm e tem fita de VHS em casa. Gosta de 35 e tem DVD, Blu-ray, eu baixo filme da internet. Mas o bom mesmo é 35. Vocês não pegam na mão 35mm. Né? Ninguém pega o rolo na mão. Antigamente claro, a gente comprava... que tem uma graça ou outra, né? Às vezes tem uma sessão especial, o Cinesesc tem aqui, o sessão especial, que é legal, porque aí é uma sessão daquele filme... E aí você vai brincar com... Outro dia eu revi lá o Amor à Flor da Pele. E é muito interessante como ficou um filme antigo mesmo, né? Porque pra gente é um filme de ontem, né? Mas ele realmente, em película, você sente. Mas aí é uma experiência ou outra. Uma mostra como essa, eu acho que o intuito... Eu não acho nem só que é de memória. É de dar repertório para quem não teve acesso. Exatamente. Ou porque é jovem. E assim, né? Não vimos... muitos filmes no cinema, numa tela grande, às vezes nem na TV, e hoje em dia não tem nem locadora. Se você quiser, você tem que baixar. A locadora ainda tinha uma vantagem, vamos dizer assim, quando ela tinha o filme, dos filmes virem com legenda automaticamente. Hoje em dia, falando aqui do paralelo, quem baixa filmes, né? Muita gente baixa filmes, nem vou entrar em grandes discussões, mas a gente tem um problema de acesso e as pessoas baixam filmes muitas vezes que elas gostariam de pagar e nem tem para pagar, né? Enfim. Aí baixa sem legenda. Muitos filmes não têm legenda, né? Ainda ruim. Tem isso também, né? Ou a legenda é ruim, enfim, né? Vamos lá. Nem todo mundo fala inglês, né? No Brasil, muita gente não fala. E aí, ou outra língua, enfim. Então, mostras como essa trazem com qualidade também filmes interessantes para você ver numa tela grande, né? E dá repertório. Para quem não é jovem não pôde ver, quem é jovem não pôde ver, enfim. E eu acho que também é um ambiente, como a gente está aqui hoje, de comunhão, de discussão, de ver juntos, de fazer oficinas, conversar. Não é só a película em si, ainda que eu acho super barato quando tem uma película, mas não é esse o intuito, né? Não é uma amostra de película. E construção de repertório eu vejo como um dos maiores problemas da discussão do cinema. No Brasil? No Brasil é catastrófico, assim. E existe muito... Críticos, né? Vamos falar, claro. Críticos com algumas aspas. Mas que já, principalmente dentro do horror, que é um gênero muito propício a invenções e reinvenções, você celebrar muito um filme que você lê o texto do cara ou vê algum vídeo no YouTube, você fala, não, cara, tipo, tem todo um né? É um subgênero disso e o cara trata aquilo como uma novidade. Então é a falta de repertório que às vezes anula uma discussão, prejudica muito uma discussão. Sim, então tem muita celebração de novidades que não são novas, né? Bom, pessoal, essa foi só uma introdução. Um pouco longa, só um minutinho, só uma introdução, né, que eu encontrei aqui uma forma também de agradecer a vocês. Muita gente está vindo desde o primeiro dia, participou do outro debate, tem gente que participou da oficina, participou da Masterclass. Então, assim, é para mostrar que se isso tudo aconteceu, muito se deve a vocês. Né, o sucesso, o retorno, mesmo que a Folha, o Estadão não tenha... Não viu aqui a possibilidade de se fazer, de se levantar uma questão da importância desses filmes, né? Não vai ser a Folha nem Estadão que vai atrair o público quando você tem um produto de qualidade, quando você consegue reunir, fazer uma programação onde você dá a oportunidade ao público de assistir 3 versões do Drácula de uma só vez, num só dia. Né, você vê o primeiro Drácula de 31 oficial, né? Porque eu não estou considerando aí o Nosferatu, porque a própria família do Bram Stoker não considera, mas o filme que leva o nome Drácula, né? Que é o de 31 com Bela Lugosi. Depois você tem a releitura que a Hammer fez de todos esses filmes, né? E depois tem a versão do Coppola, que é uma grande homenagem a todos esses filmes, inclusive ao Nosferatu. Ao próprio cinema. Né? E ao próprio cinema. Né? Então, assim, queria só ter feito essa introdução para poder agradecer a vocês. E a gente hoje aqui vai conversar, vai falar, obviamente, sobre monstros, né? Mas buscando um pouco a origem desses monstros, né? De onde eles vêm, de onde eles surgem, né? Por que eles continuam, como eu disse aqui no começo, vários filmes de monstros estrearam nos cinemas só nesse período de 12 de julho a 1º de outubro. Né? A gente teve aí uns 4, 5 filmes que tinham monstros como protagonista, como figura central ali da trama. Né? O que isso tudo... Por que existe tanto esse fascínio e de onde vem isso? Né? Por que nós, espectadores, público em geral,
gostamos, pagamos às vezes para ir no cinema para poder ver um quarto, quinto, sexto Jurassic Park, né, para ver lá, porque é filme de monstro, tá, gente? Dinossauro também é monstro, tá? Né? No cinema, no claro. cinema, né? Para ver lá a nova... Não é um comentário criacionista. Para ver uma nova forma de contar a história do Alien que o Ridley Scott está fazendo, né? Então, assim, esse fascínio todo. Então, vou jogar primeiro aqui para a mesa, né? Se vocês se sentirem à vontade, puderem falar, a origem desses monstros, da onde eles vêm para poder encantar tanto o cinema e fazer com que o cinema, desde seus primórdios, né, desde o Méliès, se bobear, sim, comece a produzir filmes que tenha lá um monstrinho, até mesmo o Diabo no começo é o monstro e tal, né, e fascina tanto, e até hoje a gente tem esse tipo de filme. Quer que eu comece? Não, eu vou falar uma coisa histórica, assim, aí a Flávia pode desenvolver num aspecto bem mais interessante, que eu gosto mais de análise, mas acho legal a gente falar uma questão histórica, de história do cinema mesmo. Quando o gênero surge no cinema, se a gente desconsiderar os primeiros anos de experiência, que já tem bastante coisa interessante, o segundo de Chaumont fazia coisas ótimas com monstros também, já tinha stop motion no início do cinema, mas se a gente desconsiderar esse início e começar com o Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, que é o início do expressionismo, não é nem o primeiro filme de terror, porque já existe o Estudante de Praga, em 1913, mas se a gente pegar o nascimento do horror como sendo o Gabinete do Dr. Caligari, e depois o nascimento do horror sonoro é o Drácula, do Bela Lugosi, então não só é um filme clássico, mas é um filme histórico importante, né? É praticamente o nascimento do gênero do horror, né? O expressionismo ele era muito mais livre em termos de experiências e de formatos, não era preso a gênero, né? Quando as regras do expressionismo, ou melhor, quando as ideias do expressionismo chegam em Hollywood, eles formatam como uma fórmula de se fazer filme, aí que nasce o filme de terror. Mas o que eu quero dizer, começando com o Caligari, depois logo na sequência já tem o Golem, depois o Nosferatu, que o Breno já citou, e mais alguns outros filmes. A gente tem ali uma proximidade muito, muito íntima da narrativa do horror depender da presença de um monstro. Então, o gênero no cinema, inclusive ele tem uma curiosidade que eu acho também interessante, o horror ele nasce importando todos os ícones da literatura. Então, o Nosferatu, o Frankenstein, o Médico e o Monstro, o Fantasma da Ópera, eles todos vêm da literatura e são levados automaticamente para o cinema. Então já nasce um gênero audiovisual com todo esse repertório de monstros, diferente da ficção científica, que se desenvolveu de uma maneira diferente, se afastando da literatura. Mas o horror cinematográfico ele depende muito da origem literária. E aí isso foi se reforçando, se perdurando, e quando a Universal chega ali na década de 30 com o Drácula, e depois o Frankenstein, que está aqui, e depois o Fantasma da Ópera, hoje passou o Monstro da Lagoa Negra. O Monstro da Lagoa Negra é o único monstro original da Universal, o único que eles criaram. Todos os outros vieram da literatura, o lobisomem, etc. Eles reforçaram, tanto que existe a marca até hoje, Universal Monsters, né? Eles trabalham isso, fazem cards, bonecos, né? Camisetas, bonés, máscaras, fazem de tudo. Então, os monstros da Universal são uma marca por si só. Quando surge a Hammer, que o Breno também citou, eles começam com Frankenstein, dá muito certo, aí eles pensam, pô, galera gostou, então vamos olhar o catálogo da Universal e ver o que mais que a gente pode refilmar. Então é interessante saber isso. A Hammer, inglesa, ela surge com a intenção de replicar o catálogo da Universal. Tipo, o que eles fizeram? Quando eu falo Universal, Universal Studios, não confundam com aquela outra Universal, por favor. É que eu não Universal, é Universal. E aí surge a mesma coisa, a Múmia, o Fantasma da Ópera, a saga do Frankenstein, a saga do Drácula, vocês devem estar familiarizados com isso. Eu quero dar um salto bem rápido, porque é só minha primeira fala. Então, desde o início do cinema, a gente pode pegar tanto Caligari no cinema mudo, quanto o Drácula na Universal em 1931, até 1959, né? Ou seja, a gente divide o século XX nessas duas metades. O cinema de terror era completamente dependente da presença do monstro. Então, você falar de filme de terror e falar filme de monstro, até hoje tem gente que fala filme de monstro. Ah, você tinha um filme de monstro ontem, ou hoje. Você falar filme de monstro e falar filme de terror era a mesma coisa.
Tá? Aí eu quero dar 2 exemplos de por que isso muda, mas não morre, mas muda. Em 1960 é o ano que o Hitchcock faz o Psicose. Aí a gente olha o Psicose e fala assim, cadê o monstro? É um vampiro, é um lobisomem, é um fantasma, é um cadáver, é um zumbi? Não, é um ser humano. Então quando o Hitchcock faz o Psicose, vocês sabem o sucesso do filme, não precisa falar nada, ele é considerado historicamente, quando você estuda a história do gênero, é a inauguração do horror moderno. Então até aquele momento você está no horror clássico, Psicose inaugura o horror moderno. Mas eu quero contar outro episódio desse mesmo ano. O Roger Corman, que é um produtor genial, nascido em 1926, está vivo, ainda ativo, super veterano e tal. Ele começou a carreira dele fazendo filmes de ficção científica com monstro, né? Então ele criava os monstrinhos dele ali, produções vagabundaças, assim, né? $50 mil, $100 mil e tal. E fazia um monte de filme vagabundo. Aí, a partir do sucesso da Hammer, que é inglesa, mas teve grande penetração nos Estados Unidos, ele falou, preciso começar a fazer filme melhor, né? Daí ele começou a fazer uns filmes em CinemaScope, colorido, e com temas um pouquinho mais elevados. Aí o primeiro filme que ele teve a ideia de fazer foi A Queda da Casa de Usher, que é o Solar Maldito no Brasil, que é baseado num conto de Edgar Allan Poe que não tem monstro, né? Aí ele chegou, eu adoro Edgar Allan Poe, eu quero filmar muito isso. Daí ele se reuniu com os executivos da American International Pictures, que era esse estúdio que apoiava os projetos dele. Daí ele falou assim, eu quero filmar Queda da Casa de Usher, Edgar Allan Poe, tal. Desse cara falou, Edgar Allan Poe é leitura obrigatória na escola, quem que vai pagar pra ver isso, né? Aí eu falo brincando, é como se fosse Machado de Assis, né, no Brasil. E aí ele falou, não, a garotada adora isso, né? Daí o próprio Corman falou, eu não sei se a garotada adora, mas eu adorava, né? Aí os caras falaram, tá bom, a gente financia seu filme, mas não tem monstro. Como que a gente vai fazer um filme de monstro, um filme de terror sem monstro? Aí o Corman falou, eu preciso pensar rápido, né? Daí ele falou, a casa é o monstro. Aí ele falou, que ideia boa, a casa é o monstro e tal. Daí ele falou, tá bom, a gente apoia esse filme. E aí tem um desdobramento disso, que o Vincent Price é o protagonista do filme. Daí ele tava lendo o roteiro, e ele foi falar pro Roger Corman, falou assim, cara, aqui no roteiro tá falando, a casa respira, a casa não sei o que lá. Que é isso? Você ficou louco? Falou assim, foi o único jeito que eu consegui vender esse filme. Daí o Vincent Price falou, tá bom, eu vou fazer o melhor possível pra fazer de conta que essa casa tá viva e tal. Então eu quis contar essa história, que a gente tem uma coincidência histórica, né? Mas a história é contada dessa maneira, né? Em 1960, a gente tem essa revolução, digamos assim, no mercado, né, de filmes de terror, que é o Hitchcock fazendo um filme sem monstro, né? Que depois a gente vai desenvolver isso como o monstro humano, o psicopata, né? Hannibal Lecter, o Leatherface, o próprio Jason, que é humano, o Michael Myers. Então ele lança todo um subgênero em que o monstro é humano. E ao mesmo tempo essa ideia que não é nova também, do horror psicológico, né, que tem na Queda da Casa de Usher, mas a gente pegar todo o ciclo, o Vincent Price nunca fez monstro. Né? É interessante, é um ícone do terror, ele nunca foi um monstro, ele nunca foi um vampiro. Ele tá até em filme a Mosca da Cabeça Branca, eu acho que ele tá, não tá? Mas, sim, e ele é mas o... não é ele. E ele nem o vilão ele é. Ele é o... Então eu só queria fazer essa introdução, como eu falei, uma questão mais histórica. Então a gente falar filme de monstro, falar filme de terror, é a mesma coisa. E você consegue, mesmo no filme que não tem um monstro, partindo da ideia de que é um filme de terror, você identifica o monstro. Mesmo que a gente fale, o monstro é a mente do Norman Bates. Entendeu? É a questão psicológica, mas a presença de um antagonista, de um vilão, de um monstro, entre aspas, na narrativa do terror é importante. Então, um filme de terror que não acontece absolutamente nada, que o cara nem louco né? É difícil de desenvolver. Então, às vezes, a gente quer procurar muito um monstro sobrenatural, muito um monstro que a gente reconheça, tipo um lobisomem, um vampiro, mas, por exemplo, o Leatherface, é monstro ou não é? Né? Porque ele é icônico. É outra coisa importante do cinema de terror. Aquela figura icônica, né? Mas então eu só queria falar isso. É legal a gente ter essa na cabeça, divisão. O terror clássico do terror moderno. E, claro, ele continua existindo. Você faz um filme de lobisomem até hoje. E vai se renovando, né? Exatamente. O que eu acho interessante, só complementando o que ele fala... eu escrevi um texto aqui para o catálogo, que está lindo, aliás. Maravilhoso. Não foi porque eu escrevi um texto aqui, tá? Todos. E aí eu estava estudando os filmes de monstro que homenageiam outros filmes de monstro, como Drácula, né? Como
ou tantos outros, enfim. E aí eu comecei a ler e realmente pensar, porque isso está na nossa cabeça, a gente só não organiza o pensamento. Que as grandes fases de filmes de monstros também acompanham crises da humanidade, né? E isso é muito interessante, assim, que a gente, em cada época tem seus monstros, estamos aqui, pré-eleições, né? Então, a gente pode fazer, dessa fase, com certeza vão vir vários filmes interessantes de terror brasileiros, depois a gente pode falar que a gente está numa fase boa, aliás, com diretoras incríveis. E aí a gente foi vindo, né? E eu adoro os kaijus, eu sou mega fã do Godzilla, Godzilla faz parte da minha infância e todos os outros kaijus. E aí é isso, tinha muito a ver com, historicamente, só comentando essa questão, com o momento em que o Japão estava, com, né, Guerra Fria, com pós-guerra, com todo esse medo. Quais são os nossos medos, né? Então, acho que o terror ele vem muito para dialogar com os nossos medos internos. Não é à toa que Psicose trouxe aí a nossa sombra, né, apelando aí muito rasteiramente para Jung, né? A gente lidar com as nossas sombras, a gente precisa lidar com as nossas sombras. E acho que o cinema, numa questão psicanalítica, sendo aqui mesmo muito rasteira mesmo, ele faz essa função maravilhosamente. O cinema é inconsciente, né? Você entra numa caixa preta, tem uma projeção lá, sua cabeça viaja, nenhum filme é o mesmo para ninguém. Isso acho que é uma coisa maravilhosa no cinema, ainda mais que, mesmo que seja uma experiência coletiva. Cada um vê o seu filme, né? E eu adoro ver filme no cinema, nunca vou deixar de fazer isso enquanto eu puder. E aí tem essa coisa também do medo de cada momento, né? Da gente lidar com os medos e como a gente lida diferente, né? O Alien hoje bate diferente do que o Alien bateu nos anos 70. Eu lembro que eu tive uma epifania, eu também morro de medo de Alien. Acho que é um dos filmes mais aterrorizantes que eu já vi, e eu vi quando eu era, sei lá, acho que pré-adolescente, acho que eu vi mais cedo do que eu devia ver. Né? Porque aquela coisa, meu pai alugava filme em casa, eu também. Aí eu tinha pesadelos loucos à noite, mas enfim, que eu vi o filme que não era para ver, mas enfim. Aí eu lembro quando a primeira vez que Sigourney Weaver e Ridley Scott falaram, não, Alien é um filme sobre a maternidade. Eu, é mesmo, tem tudo a ver. Essa questão do medo, do inconsciente, óbvio que não é a maternidade, gente, estamos aqui levando para o universo do terror. Mas quando ela foi falando, toda essa questão, né, de ter o seu subconsciente, o seu corpo transformado, claro, levado para o universo do terror, e o animal que o Giger criou, a criatura, que é um gênio, né? Aliás, o Giger, eu tenho medo dele até hoje, eu pego os livros, já faço uma parte sobre isso depois, para não me perder. Mas quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, ele bate num subconsciente profundo. É muito interessante essa leitura que ela fez, que eu nunca tinha feito, né? Eu não tinha tido. Quando ela falou isso, E outros filmes, né? A gente está aí com a criatura da água, né? A forma da água, que vem dialogar com o monstro da Lagoa Negra, que influenciou o Del Toro num outro momento da vida dele, era a Guerra Fria, eram esses monstros, um mundo binário, quando o monstro da Lagoa Negra foi feito, né? Mocinho, bandido, né? Aqui o bloco soviético, o bloco capitalista, a gente já superou isso, graças a Deus. Mas já quase superou. Volta. Não, a gente não superou, estamos aí, né? Entre vermelhos e azuis, enfim. E aí, quando volta com o Del Toro, nesse ano, ele volta mostrando as nuances. A gente está num mundo também assim, né? Pós-moderno, que não tem só um mocinho, nem só um bandido, tem um monte, né? E como que as sutilezas vão trazendo, como o monstro de repente é outro, como a gente muda o eixo para ver quem é a real figura monstruosa. Muitas vezes é o próprio humano e tudo é muito mais complexo. Então, a história e os seus monstros, ela vai mudando de acordo com a nossa história, né? Então, isso eu acho extremamente interessante, quando a gente observa como os monstros no cinema, eles também acompanham as nossas histórias, a nossa história com H. Né? Então, é muito legal isso. Não, e é interessante a gente pensar que um filme como Frankenstein, por exemplo, quando foi lançado lá no começo dos anos 30 do século XX, né, foi lançado como filme do monstro, né, o monstro. E quando você vê hoje, né, a gente hoje, em 2018, o público de 2018, vê o filme, a gente cria uma empatia tão grande com o monstro, sim, que a gente não fica com medo dele, mas a gente fica, às vezes, até com pena dele. Eu sempre amei o Frankenstein. Mesmo antes de ser eu falava, mas o Frankenstein... Tem uma história interessante sobre isso. Quando o American Film Institute soltou aquela lista, sempre só 100 melhores comédias, 100 melhores isso, 100 melhores aquilo, eles soltaram uma que era 50 maiores vilões e 50 maiores heróis. O Frankenstein não é mencionado, porque ele não é um vilão. Não.
Né? Ele é uma vítima, né? Ele é uma vítima. Então, quer dizer, eles acabaram deixando de fora uma coisa absolutamente icônica como essa, porque ele não é um vilão, né? A própria história da Maria no filme deixa isso bem claro, né? A criança entende ele muito claramente. Isso que a Flávia falou é absolutamente essencial para entender o gênero. O horror, exagerando um pouco, mas acho que dá para concordar comigo, o horror é o gênero que captura, né, que materializa o espírito da época, os temores da época, melhor do que qualquer gênero. Por mais que você tenha... vou fazer um drama sobre o Holocausto, vou fazer... sabe, qualquer coisa assim, o terror, por ele ter esse apelo instintivo, né, ele capta de uma maneira muito mais sincera, dá pra gente dizer. Não adianta, por exemplo, pegando Frankenstein, nem vou entrar no mérito se essa leitura é real ou não, eu ia falar válida sempre é. Mas existe uma leitura que o Frankenstein é uma simbologia da Grande Depressão, que tinha acabado de acontecer. Ou seja, é um monstro que surge do nada e começa a destruir vidas sem motivo algum. Então, o que isso vale, se a gente concorda ou não, assim, é que para o espectador daquela época era plausível aquilo. Por isso que a gente pode falar, se vocês forem pesquisar nos livros, eu quero fazer uma retrospectiva lá em casa de filmes de terror. Quando vocês chegarem na década de 40, vocês não vão encontrar praticamente nada de terror. Por quê? Porque estava rolando a guerra. Então, como que você ia assustar as pessoas com lobisomem, vampiro, não sei lá, se tem bomba caindo na tua cabeça, né? Então, o terror ele vai mudando de épocas em épocas. Pra gente pegar, muito rapidamente, só para dar um último exemplo, o slasher, né? O filme de Sexta-feira 13. Às vezes a gente pergunta, como que uma coisa tão simplória, né, pode funcionar, assim? É uma fórmula tão banal, né? Só que aí você pensa, bom, são adolescentes que querem fumar maconha, transar escondido, aí aparece do nada, um cara se materializa na cabana que você tá, ele não te conhece, ele não tem rosto, ele não tem motivo nenhum para te matar, mas te mata. Aí a gente pensa, eu era adolescente, virgem, quando eu ia assistir Sexta-feira 13 no cinema. Tava salvo você. E aí era o quê? Era a era da AIDS. Era a era em que o governo brasileiro tinha uma propaganda que falava simplesmente AIDS mata. Não era AIDS é perigosa, mas a gente vai cuidar de você. AIDS mata. Então você não precisa de cineastas cuidando para te meter medo. O governo já está lá fazendo uma campanha de conscientização falando você vai morrer. Aí você fala, você tem 14, 15, 16 anos, você fala assim, nossa, como que eu morro? Se eu fumar maconha, se eu consumir, né, compartilhar seringa, se eu fizer sexo, eu vou morrer. Aí o Jason é a materialização disso. Você transou, você vai morrer. Né? Então, não é que o espectador no cinema vai fazer essa leitura, nossa, ele é uma metáfora da AIDS, que coisa brilhante. Não, é que a ideia que estava no ar, né? Tá no inconsciente coletivo. Né? O sexo é perigoso. Tem uma curiosidade que eu acho muito interessante disso, que resume para mim isso. Vocês conhecem o James Bond, obviamente. Quem que é o James Bond? É um agente secreto mulherengo, playboy, bonitão, irresistível e tal. Os filmes feitos na década de 80, que é a era da AIDS, o James Bond era monogâmico. Ele tem uma namorada inteira, uma única namorada no filme inteiro. Sendo que nos outros ele ia pulando de uma para outra. Então chegou nos anos 80, o público não vai acreditar nesse cara vivendo perigosamente. Tudo bem que ele combate espiões no mundo inteiro, troca tiro, né? Mas fazer sexo sem proteção, a gente não vai acreditar. Então trataram de fazer com que o James Bond só tivesse uma namorada porque o sexo era perigoso. Né? Então você começar a fazer... Então, quer dizer, você começa a criar filmes que são metáforas de medos, que pode ser medo de políticos, bem plausível. Jogos Mortais surgiu na época de Guantánamo. Pois é. Né? De torturas de prisioneiros. É uma prisão de segurança máxima e tortura também, né? E as torturas, quando começaram a vazar aquelas torturas de civis iraquianos pelo governo americano, aí o cinema e o terror falam assim, a gente tem que superar isso. Né? Então ficou apelidado que terror republicano, e é um terror republicano, né? Da punição máxima. Então, isso, só queria complementar isso com alguns exemplos, que a Flávia falou, é perfeito, é um registro fiel e perfeito da época que o filme é feito. E aí muda, né? Com o tempo. Daqui 20 anos a gente vai assistir Jogos Mortais e não vai fazer necessariamente uma associação com torturas de prisioneiros. Mas ele foi convincente naquele momento, porque você estava recebendo vídeo no e-mail de Saddam Hussein sendo enforcado. Né? Então, é uma concorrência brava. A realidade muitas vezes está mais assustadora, né? Não, e os monstros, de uma certa forma, fazem parte, né, da humanidade desde o Homem das Cavernas, né? Porque
Se você vai em qualquer lugar que tenha pintura rupestre, né, você vai ver que tem ali algo, né, que aquele homem ali daquela época ele expressou ali naquela rocha ali o medo dele por alguma criatura que ele desconhece, né? Que às vezes poderia ser, aqui no caso do Brasil, poderia ser uma simples onça, mas que ele cresce aquilo ali, né? E no começo a gente tem a literatura como inspiração, como base para todos os filmes da Universal, né? Depois, com o passar do tempo, como foi falado aqui, é o que está acontecendo no mundo que vai criar esses monstros, né? Eu vendo o primeiro, é interessante ver como que o olhar muda também sobre o monstro que o cinema não para de reinventar, né? Que é o caso do Godzilla, por exemplo. Né? No primeiro filme, né, que é um alerta para o perigo do uso da energia atômica, né? É uma criatura que surge, né? Fica subentendido que surge por uma mutação, né? Mas para acabar com ela, eles precisam usar algo mais poderoso ainda, né? E não sei como, né? De repente na parte 2, Monstros no Cinema 2, mais monstruosos ainda, né? Nós vamos ver como é que o Godzilla vai ressurgir, né? Porque o cinema tem esse poder também, né? Por mais que... Tem uma desculpa para isso. Oi? Tem uma desculpa para isso. Até a Flávia manja de Kaiju Eiga. É que Godzilla é uma espécie, né? Então no 2 é um outro espécime do Godzilla original. E você passou o Godzilla nessa mostra, né? Passei. Quem viu deve 54. ter visto. Quando esse filme foi redescoberto muito recentemente, a versão japonesa. Muito recentemente mesmo, no década de 2010 para frente. Aí eu tinha um curso de ficção científica, eu tentava convencer as pessoas que o Godzilla era brilhante e é um drama, né? Aí eu passava uns trechos, a parte da oração, as pessoas choravam no cinema. Assim, porque é um filme extremamente comovente, né? E feito como uma metáfora da bomba mesmo. Sim, sim. E hoje... Tem uma versão do Godzilla que eu vi uma vez numa parada cultural, que esse monstro era só macho que colocava ovos. Essa é a versão de 98. Que é pavorosa. Eu falei, acho que deve... E a cópia estava meio assim, eu falei, deve ser esse que está passando. Porque esse que passou aqui eu não tinha visto. Depois vem um outro americano que já tem a fêmea com asas, já tem macho e fêmea. Tem mais de 30 Godzilla, né? Então tem muito filme ruim no meio, mesmo japoneses. Sim. Mas o original de 1954 é impressionante. Eu nunca tinha visto, clássico. ele é mais simplesinho, mas eles fazem um sacrifício humano. Sim, mas ele é simples porque é o Sweetmation. Né? Sweetmation, o que é? Um sujeito com uma fantasia. Não, e que funciona, que assim, é interessante. Eu acho delicioso. Não, a gente vendo hoje, né, eu sempre fico imaginando o público da época, né, como que o olho deveria brilhar dentro da sala de cinema, ficar maravilhado de ver, porque é que nem o King Kong, né, que nós programamos aqui também. King Kong é meio que a história da Bela e a Fera, né? E a primeira versão não existe, não é se bobear, o King Kong devia ter esse tamanho. Mas né? É isso mesmo. Mais ou menos isso. Mas aí na segunda versão, com a Jessica Lange, tá claro que é um homem vestido. Sim, é horrível. Claro. Né? E eles divulgaram uma cabeça gigante, uma pata gigante, e falaram que era um monstro gigante. Eu lembro na época, eu tinha 7 anos, mas eu comprei a ideia de que... Daí eu falei, eu acho que é uma pessoa. Acho que não. É o Rick Baker. É o Rick Baker dentro da fantasia. Né? E aí depois vem o Peter Jackson, faz uma outra versão, onde ele, obviamente, usando a tecnologia da época, ele cria um King Kong que talvez realmente está mais próximo do que seria um gorila gigante, né? Porque tanto na versão dos anos 30 quanto na versão dos anos 70, ele é bípede, né? Ele anda como se fosse um homem mesmo, andando, né? E na versão do Peter Jackson, não. Ele coloca o filme na década de 30, né? Faz essa grande homenagem, essa grande referência para a primeira versão. E aí agora a gente já tem uma nova versão que, assim, eu não vi o Kong, a Ilha da Caveira,
mas bem elogiado. Que muita gente elogiou e que a gente já sabe que já é uma forma que a indústria encontrou para poder refazer, na verdade, porque não é novidade, eles já se encontraram, o encontro do King Kong com Godzilla, que ele vai surgir. Já fizeram no Japão. Ressurgir, na verdade. Né? Porque a versão japonesa do Godzilla já fez esse encontro. Né? E Hollywood vai fazer. Entendeu? É um duelo de titãs, né? E o Kong também não é um... Pra mim, ele nunca foi um monstro. Pra mim, o King sempre me lembrou essa sensação de... Como do Frankenstein, assim. Ele tá lá, o bicho tá lá. Ele é uma vítima. E e eu acho que tem a releitura dos tempos também, né? Eu lembro que me marcou muito quando eu vi o King Kong da Jessica Lange. Essa questão da ganância, né? Do homem, do capitalismo, Sim. que também tá no É um Tarzan. petroleiro, né? Que Tarzan não é um filme de monstro nem nada, mas também tem isso. O cara sai lá da natureza dele, tem esse embate entre os dois mundos. E é um monstro que a gente gosta. Quando o King Kong morre, a gente chora. Tem essa identificação também, né? Com a natureza selvagem que ele representa, né? Que pode ser monstruosa dependendo de como a gente a trata. Gosto disso também. Tem tudo a ver com os tempos que a gente está, né? E com os anos 70 também, né? Mas olha como o debate é ótimo. Ela tá falando isso aí, eu tava pensando. O Drácula, ele é um monstro patético. Até tem um diálogo que eu não... Sim. O do Herzog é extremamente maravilhoso. Extremamente. Mas eu não consigo comprar o Lugosi, porque ele tá lá de smoking, então, com duas moças, assim, incrível. Aí ele fala uma frase que não combina com o filme, mas que define o personagem, que ele fala assim: morrer, estar realmente morto, é algo maravilhoso. Tal. Ele deseja morrer. Só que o Lugosi não passa isso. Então a gente vê assim, esse cara tá curtindo a vida e tal. Que o do Herzog é brilhante. A gente vê que do Herzog ser eterno é uma maldição. É uma dor, né? Mas se a gente pegar o Lugosi, se a gente acreditar que o Lugosi realmente quer morrer, se a gente pegar que a Múmia também não é um grande vilão, ele ressuscita e quer recuperar a amada. O King Kong, a gente já falou. Fantasma da Ópera é um cara amargurado que foi sacaneado e vira aquele proscrito, digamos assim. E o próprio lobisomem, que é o amaldiçoado involuntário. Ele inclusive na saga da Universal, né? ele fica o tempo todo... Então, é exatamente isso. São todos monstros trágicos, como é interessante isso, né? A construção clássica do monstro é feita não simplesmente a gente escolher um alvo fácil e falar assim, eu vou odiar esse sujeito até o final, né? E sim a gente tem uma empatia por ele para que funcione. Né? A gente não torce por ele, mas a gente entende que a existência dele é trágica. Eu acho que... Eu não sei vocês, depois a gente abre, né, para conversar, mas os monstros que eu gosto mais são os que causam empatia, que tem uma tragédia ali, que a gente, claro, quer que ele morra, enfim, pela história, mas que tem uma tragédia, né? Drácula sempre me tocou também, são monstros que eu gosto. O Jason já achava ele meio irritante. Depois que eu descobri... Ele falou uma coisa que eu acho que não é... O Jason não tomaram conta dele. Exato. Sim, mas... Ele morreu afogado. Claro, o mas Jason a tem uma explicação história. meio que é trágica. Sim. Vingar a mãe, né? Quer dizer, ele matava, se está fazendo sexo, fumando maconha, tudo quanto o filme ser sensacionalista. Mas ele queria matar aquelas pessoas que não eu sei que essa é a premissa, mas depois do 8º filme ele já tá bem vingado, né? Não, ele morreu. Já tá bem vingado. E em Nova York ainda. Nova York ninguém repara, né? Não, o melhor é o 10, que ele vai pro espaço sideral. Você sabia né? que isso daí era a tentativa de fazer uma nova franquia. Fracassou. Não, mas mesmo o Fred Krueger, né? Eu adorava o Fred Krueger na infância. Era o monstro da minha infância. E o Fred Krueger hoje não tem... Eu adoraria ver um remake de Fred Krueger. Porque eu acho... Mas é pavoroso. Não, de verdade, né? Não esses assim, mas esse pavoroso eu não quero. Mas o Jason, eu lembro que ele tinha sempre essa mítica, né? Aterrorizava a infância. Né? E é um monstro também traumatizado. É uma, né? Extremamente traumatizado, queimado vivo. Tem uma coisa que eu acho interessante... Tem uma coisa que eu acho interessante no Fred vs Jason, do Ronnie Yu, que a gente... filme caça-níqueis e tal, mas eles pegaram um cara super talentoso, que é o Ronnie Yu, que tinha feito A Noiva de Chuck, que é hilário, né? E aí ele nunca tinha assistido. Chuck vai voltar também. Chuck é maravilhoso. Com a sobrancelha super super bem feita. Aí aí chamaram o Ronnie Yu pra fazer o Fred vs Jason, e ele falou que chegou na reunião lá, ele veio da Austrália também, igual o seu filme. E aí chegou lá, numa reunião secreta, e falou assim, o que você conhece de Sexta-feira 13? Ele falou, nada.
Que filme você assistiu do Fred Krueger? Nenhum. Os caras pensaram, tudo bem. E agora? É você mesmo. Aí, bom, resumindo. Aí quando a gente assiste o filme, isso eu acho muito interessante. O Jason, ele só é visto de frente, absolutamente de frente, ou de perfil. E o Fred Krueger, a imagem clássica do Fred Krueger é aquele 3/4 de rosto. Ou seja, o Jason é um personagem bidimensional. Né? Ele é um personagem de gibi. Ele é uma máquina de matar. E o Fred Krueger tem uma complexidade. E aí, qual que foi a genialidade do Ronnie Yu, na minha opinião? As vítimas do Jason são adolescentes babacas, que vão pra plantação de maconha lá. E as vítimas do Fred Krueger são adolescentes problemáticos, que têm pais separados ou briga em casa. Então, ele identificou, o diretor, ele identificou esses dois universos e fez com que eles se encontrassem. Né? Então, a gente vê aquela imagem icônica, porque o Jason não tem medo de fogo, né? Porque o elemento dele é água, o fogo é do Fred Krueger. E ele atravessando aquele milharal, sei lá, plantação de maconha, não lembro, pegando fogo e ele andando de lado, assim. Ele nunca é visto, né, numa profundidade, assim. E aí eu acho bem interessante, porque também fala da natureza do monstro também. E o Fred Krueger, uma coisa que também a gente tem que... São muitos filmes, a gente tem que voltar para recuperar. A criação dele é para ser um personagem odiável, porque ele é um pedófilo. Exato. Né? Então, e depois foi construída uma personalidade dele perigosa, que ele virou ídolo. Ele apresentava videoclipe na MTV. Sim, né? Virou pop, né? E aí o Fred vs. Jason, ele recupera isso. Tanto que a primeira vítima dele é uma menininha de uns 12 anos. Acho que o cara falou assim, não, vamos parar com essa palhaçada. Esse cara é um vilão pra ser odiado. E só um último comentário, você falou do Alien. Quando o Alien tá sendo sugado pra fora da nave, eu sinto uma pena dele. Até dele eu tenho... Coitado, ele faz uma carinha. Até no Alien 4, né? Acho que ele faz uma carinha dele. O Alien é meu malvado favorito. Porque eu acho a criação do Alien, né? Aí já vamos devagar um pouco, mas eu tava em Miami essa semana pro festival lá de cinema brasileiro. Eu fui numa loja da Taschen, que é aquela editora maravilhosa. Se vocês não conhecem, por favor, procurem. Tudo é caro, mas tudo é lindo, maravilhoso. E aí tinha um livro... Pesado, pra trazer pesado, tinha um livro da Taschen, juro pra você. O livro é desse tamanho. A capa é uma obra do Giger, que você compra e põe na parede. Já é uma obra. E aí é todo o universo. E o universo do Alien é imenso. E o Alien não era para ser aquele monstro, né? O Alien, no roteiro, ele era outro bicho. Quem trouxe aquele Alien foi o Giger, né? E com aquela coisa humanoide e alienígena. É uma obra de arte. Que ele chamava de biomecânico. Isso, biomecânico. É incrível. O quanto o Alien do roteiro é simplório. E esse filme deve, assim, acho que metade dele, pelo menos, ao Giger, porque é uma criatura fascinante que até hoje está sendo copiada e vai ser até o fim dos dias, né? Eu sou obcecado por Alien, acho que eu talvez também igual você. Aí tem uma história ótima, você falou que tem medo do Giger. Os produtores... Giger, não sei se vocês sabem, é o artista suíço que criou a criatura, né? Fez todo... E não fez, só desenhou, como fez os protótipos. E as obras já estavam prontas quando eles chegaram. Sim. Ele já tinha essa criatura biomecânica que virou Alien, ele já tinha pronto. H.R.R. Giger. E aí, essas anedotas de bastidores, mas tem nos documentários, que eu acho que vale a pena contar, já que você tem medo, que o pessoal foi visitar a casa do Giger, né? O pessoal da produção lá, o Ridley Scott, uma galera. Aí eles chegaram na sala dele e diziam que tinha uns ossos humanos pendurados na sala dele e que surgiu o boato de que eram ossos da ex-mulher dele. E aí os caras ficavam assim, esse cara é meio estranho. Muito estranho. E aí, lá, não sei se é na Suíça mesmo, tem o bar Giger, né? Que as cadeiras, as mesas, é tudo feito com... Medonho. Medonhamente maravilhoso. Maravilhoso. E ele é né, que sabe explorar exatamente isso, assim, o fascínio que a gente tem pelo macabro, o medo e o fascínio, né? Então, a repulsa e o fascínio, então. Ele era uma figura bem estranha. Assim. Dentro da mostra, uma coisa que eu tentei mostrar, que assim, tem todos esses filmes mais dentro do gênero terror, horror, mas os monstros eles conseguem, né, com o passar do tempo, né, extrapolar o gênero terror. Tanto que nós temos na programação alguns filmes infantis, né, que brincam com a figura do monstro, que é algo que eu não sei vocês, mas até hoje a minha coberta ela não fica para fora da cama assim, entendeu? Né, o próprio Monstros S.A., né, que é o monstro que está dentro do armário, né, que vai surgir para assustar a criança ali de noite,
né? E tem a Festa do Monstro Maluco que nós passamos aqui, que brinca justamente com todos esses monstros icônicos dos estúdios Universal. E eu tentei mostrar, né? Ter a oportunidade de poder mostrar que é possível até fazer musical de monstro, que é o caso da Pequena Loja dos Horrores, que é uma adaptação uma adaptação para musical do filme do Roger Corman, que nós programamos também. Né? Você tem o próprio A Forma da Água, que é um filme dentro do universo fantástico e tudo, que talvez no passado poderia ser considerado filme de horror, terror. Eu não vejo ele como um filme de terror. Né? É um filme de amor, é uma fábula, né? Uma história de amor. O Jovem Frankenstein é uma comédia. Teve um comentário nas redes sociais que alguém... Desculpa se a pessoa estiver aqui, mas eu queria comentar porque a pessoa levou o filme a sério. Só que o filme é uma comédia. Jesus. Né? E aí ela pessoa levou o filme a sério? Levou o filme a sério a ponto assim, as pessoas riam o tempo inteiro na sala. Mas o filme é uma comédia. É justamente uma grande homenagem do Mel Brooks Será que você encontrou para os Frankensteins. Foi você que fez o comentário? Você que levantou a mão? Entendeu? Porque o filme é uma comédia. Hilária. E é hilária. É hilária. Então, assim, e é uma brincadeira. Tanto que anos depois ele já não fez com tanta, na minha opinião, com tanta competência. Ele faz o Drácula Morto Mais Feliz, que é mais fraco. O Spaceballs também é bobo. Né? Aquele do Star Wars. Do Star Wars, né? Porque ali é uma paródia, ele brincando com gênero e com aquele tipo de filme específico, né? E que, assim, também virou musical na Broadway, né? E que é uma comédia. Então, assim, é uma comédia afetiva. Assim, é de alguém que ama aquele tema. Até porque ele era um grande comediante, né? O Mel Brooks era conhecido pelo seu trabalho com comédias, com filmes de humor. Mas sabe o que é engraçado? Eu assisti a saga completa da Universal do Frankenstein depois. Eu só tinha visto o Frankenstein e a noiva. E aquele cara, aquele policial que tem o braço mecânico, tem já nos originais. E quando eu vi no original, que é sério, eu não aguentava de rir, assim, porque ele ficava com o bracinho assim, ele ficava ajeitando o bracinho assim. E é um dos personagens mais engraçados, né? Ele bota os dardos no braço de madeira dele. Não, e até porque, né, como você falou na época o desenrolar aí das várias sequências, né? O tal... gente, só um detalhe. O tal universo que a gente conhece como Marvel, isso não é novidade não, gente. A Universal já fazia isso lá nos anos 30 com os monstros dela. E tá tentando recuperar agora, entendeu? Já recuperar com a Múmia, né? Qual é o outro? Tom Cruise. Mas eles não desistiram depois do fracasso? Não, eles estão com... a Múmia do Tom Cruise que deu ruim, né? Não rolou. Mas vai ter a Noiva Frankenstein com a Angelina Jolie? E eu acho que sim. E tem um outro projeto. É o Drácula. Tem um outro projeto, eles estão aí tentando... que na verdade esse projeto é uma releitura daquele outro projeto do Van Helsing. Sim. Com o Hugh Jackman, entendeu? Como que eles conseguem errar tanto? Pois é, acertaram... Vamos iniciar um novo debate. Né? E dentro da programação também, eu fiz questão de colocar o Deuses e Monstros, né? Que inclusive é um dos filmes que você escreveu no seu Produzido texto, pelo Clive Barker. Que é uma grande homenagem a tudo isso. Eu acho que talvez seja o filme que melhor expressou esse muito obrigado que a própria indústria, né? No fundo, tem pessoas da indústria que reconhecem a importância desses filmes, né? Porque se hoje você tem um Tim Burton, né? Para ter um Tim Burton, a gente teve o Frankenstein, teve tudo isso, porque isso tudo é influência para ele. Isso eu estou citando só um cineasta. Fora todos os outros que bebem até hoje nessa fonte. Né? O próprio As Boas Maneiras, do Marco Dutra e da Juliana Rojas, tem uma cena, a cena de perseguição, não sei se todos aqui viram o filme, mas tem uma cena de perseguição no filme, né, do povo, né, atrás do lobisomem, que aquilo ali
é a cena de perseguição lá do Frankenstein, entendeu? A Turma Enfurecida. É a Turma Enfurecida, que tá aí, né? Eu até lá em Brasília, eu brinquei que hoje a turma com as tochas não tá na rua, mas tá na internet, tá no Facebook. Tá com a lanterna do celular. Sabe? Tanto que a gente já tem filmes, né, que não são de terror necessariamente, mas são aterrorizantes sobre essa questão da internet, do linchamento, né, virtual. E com certeza os filmes de terror já estão usando essa questão mais da internet, de mensagem, de medo. Eu lembro... Tem o Ferrugem, claro, né? O Ferrugem, mas mesmo o Pânico, por exemplo. Eu lembro quando começou o Pânico, essa coisa de mensagem, de WhatsApp, de text message, né? Que hoje em dia é o WhatsApp. A vida vai entrando nos filmes e os filmes também. Tem o Unfriendly, né? Unfriendly. Então, ele tá louco tudo a ver. Desculpa. A gente já vai abrir para perguntas. Você chama a Karina lá fora, porque eu acho que a gente precisa fazer as perguntas com... Maurício está aqui, perdão. Aliás, tá Deuses e Monstros é um nome maravilhoso para um filme, Sim. né? Porque isso, são os deuses do cinema. E a frase é linda, né? Ele fala, inaugurar uma nova era de Deuses e Monstros. É o Dr. Pretórios que fala na Noiva de Frankenstein, aqui por acaso. Maurício, traz aqui para ele, que ele desde o começo aqui estava pedindo. Aí a gente já volta aí. Ele deve ter umas 14 perguntas. Desde a introdução aqui, ele queria... Gente, eu só vou pedir o seguinte, para serem sucintos nas perguntas ou nos comentários, para a gente poder ter a oportunidade de mais pessoas falarem. Sejam sucintos, porque nós não somos. Obrigado. Bom, para começar, eu gostaria de falar da introdução, que eu nunca tinha visto esses filmes antigamente, nunca. Eu sou da nova geração, assim, dos anos 2000. Millennial. E eu vi essa sessão passando, eu parei tudo só pra assistir essa sessão, porque são os clássicos. Eu agradeço muito a vocês. Obrigado. Agradeço a ele. Principalmente a ele. Nós também agradecemos a ele. Aí, uma coisa que eu queria perguntar dessa forma, os filmes de terror, principalmente... O horror, principalmente, é feito como praticamente livros de história da época. É assim que eu vejo, só que pegando o aterrorizante de cada coisa. Por exemplo, como eu já tinha conversado com o Breno antes, o gabinete do Dr. Caligari era praticamente uma forma de Hitler dominar as pessoas. E isso é uma forma que eu vejo que é um espelho da sociedade tratada dos piores jeitos. Dos jeitos mais aterrorizantes. Não, com certeza. Até hoje, né, a gente até já comentou isso aqui, né, até hoje o terror ou o horror, ele utiliza o que está acontecendo aqui, claro, né, e leva para aqui, para a tela, como metáfora. Né? Da mesma forma que o Jason simbolizava ali o pré-era Reagan, né, que foi um período tão moralista e tão repressor, né, na sociedade norte-americana, não sei se mais ou menor do que eles estão passando lá agora, né? O Jason era uma representação daquele momento, né, daquele período, castigo moral. Né, o castigo moral. Porque assim, todas as fábulas infantis, elas têm, né? Até o desenho lá do He-Man lá, que a gente assistiu nos anos 80, tinha lá a moral da história, né? Os filmes alguns filmes de terror têm isso, né? Eles meio que jogam isso pra gente e vai da gente perceber, né? Como eu disse no começo, há um grande preconceito com esse tipo de filme, com o terror, com o horror, que algumas pessoas agora estão para enaltecer, para colocar ali no mesmo patamar de outros realizadores, né, e de outras filmografias, ou até mesmo gêneros, estão chamando o terror de pós-terror, etc. E tal. Terror elevado. Terror elevado. Né? Isso é gourmetização, gente. Né? É a boa e velha gourmetização da vida. Né? Porque, assim, não tem nada... Se a gente parar e pensar, quem é aquilo, né? Se você tem... se você pesquisa, se você vê filme, se você corre atrás, se você tem informação, você vai perceber que o que está acontecendo é algo que já aconteceu antes. Por isso que eu falei que a Flávia falar de repertório é a palavra mágica. Porque assim... eu sempre brinco, né, só te interrompendo rapidinho, que o repertório, no mínimo, a gente vira espectador melhor.
né? Sim, com certeza. Coisas, assim, bombas atuais nos enganam menos, né? Você vê, Sim. você fala, já vi isso, alguém já fez isso trouxe, E melhor. isso não trouxe, e melhor, ou pior, e que bom, você sabe reconhecer quando alguém de fato inova. Sim, né? porque aí, assim, essa pessoa com certeza não viu Polanski, entendeu? Não viu o Bebê de Rosemary, não viu o Inquilino, sabe? Não conhece esses realizadores, esses filmes desses realizadores, né? Que já brincavam, de uma certa forma, de contar histórias de terror e de horror de uma outra forma. Porque você pode aterrorizar as pessoas de várias formas, né? E hoje o que tá tendo todo, né, desde A Bruxa, que eu sei que você gosta muito, entendeu? Tem vários filmes que estão surgindo, até mesmo dentro aqui do cinema brasileiro, que as pessoas vão colocando num patamar que, assim, acaba que, em vez de estar ajudando o gênero, elas acabam piorando pro gênero. Não deixa de ser um olhar um pouco meio preconceituoso. Eu acho que as pessoas não podem ter vergonha de fazer o que estão fazendo. É filme de terror, é filme de terror. É filme pra massa, é filme pra, assim, pra aterrorizar o público e passar a mensagem. Mas eles podem né? ser obras-primas, né? Sim. Psicose, o próprio Tubarão, né? Mas que é um filme que foi feito assim, claro que não era a Sessão da Tarde para toda a família, mas era para boa parte da família. Mas eu vi na Sessão da Tarde. Mas o Tubarão não é um filme, meu Deus, né? Uma obra de arte que o Spielberg queria fazer. Deixa eu pegar uma carona nisso que o Breno falou. Eu concordo com tudo que ele falou. E eu faço uma brincadeira, que eu tenho muito curso direcionado sempre para o cinema de horror. E eu sempre faço uma provocação. Eu falo assim, o que sustenta o gênero não é o Inverno de San Veneza, ou Homem de Palha, ou seja lá o que for. É o Criaturas 2, 3 e 4, a Sexta-feira 13, parte 4, 5 e 6. É aquele filme que você xinga. Outros Jogos Mortais, sim. A manutenção do gênero é isso. O gênero, o Invocação do Mal, né? Ganhou Invocação do Mal, Annabelle 2, Annabelle 3, a Freira 2, que já está quase pronto. Isso daí é o que sustenta o gênero. Ela não é o que não é o que engrandece o gênero, é o que sustenta. E sobre o preconceito sempre vai existir, mas eu tô de saco cheio já disso, pra falar a verdade. Aí eu falo, começa a anotar uma cadernetinha assim, que você guarda no bolso. Sempre quando alguém falar mal do terror, você fala, peraí. Daí você pega e fala assim, Hitchcock fez terror, Polanski fez terror, Coppola fez terror, Bergman fez terror, o Spielberg, o Lars von Trier, Michael Haneke, o Herzog, Kubrick. É difícil quem não foi seduzido por fazer terror. Então você não vem falar pra mim que o terror é inferior. Vai lá falar pro Kubrick, ou pro Bergman, ou pra quem quer que seja. Se é fã do Lars von Trier, vai falar pra ele que ele tá errado. Ou se não, basta... Só um minutinho, senhora. Só concluir aqui. Claro. É só fazer uma outra coisa também muito interessante. Ler uma biografia chamada Maldito, né, de um senhor chamado José Mojica Marins, que nela tem um trechinho que tinha um outro senhor maluco, que quando viu o filme desse senhor José Mojica Marins, no Cine, se eu não me engano, eu posso estar enganado, talvez você vai me corrigir, no Cine Roxy, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Se não foi no Roxy, foi na Praia de Botafogo, onde hoje é o Itaú Unibanco, não posso falar nome aqui, que é o cinema do Ademar, lá na Praia de Botafogo. Esse senhor, no meio o cinema não estava cheio, ele ficava gritando, ele é um gênio, ele é um gênio. Esse senhor que gritava, que o autor do filme, no caso José Mojica Marins, e o filme era Meia-Noite, Levarei Sua Alma, ficava gritando que o Mojica era um gênio, é um que todo mundo fala que é gênio. Adivinhem quem? Glauber Rocha. Então, é isso. Eu acho que se o Glauber Rocha, diante de um filme como A Meia-Noite Levarei Sua Alma, que eu acho maravilhoso. Incrível. Eu vi A Meia-Noite Levarei Sua Alma depois de ter visto Cidadão Kane, pro meu trabalho de conclusão de curso. Tem um plano parecido, que é o da procissão. Da procissão. Da procissão. E se o Mojica viu Cidadão Kane, eu não sei. Entendeu? Que é a cena do Kane pequeno. Que é uma das cenas mais fantásticas que tem do filme. O cara simplesmente ficou praticamente sentado em cima de uma mesa, botou o desenho de uma janela, uma esquadrilha de janela aqui, botou o povo andando ali e a câmera aqui. E ele tudo dentro de um estúdio. Ele comendo na Sexta-feira Santa. Uma perna de carneiro. Então, quem não viu A Meia-Noite Levarei Sua Alma, veja. Porque, assim, acaba que a figura mítica que se tornou o Mojica,
né, o próprio Zé do Caixão, Cine Trash e tal, né, faz com que as pessoas se esqueçam do criador José Mojica Marins e se esqueçam principalmente dos filmes com qualidade dentro dos recursos que ele tinha, porque a gente tem que pensar nisso. Não é que os filmes dele, ou alguns outros filmes de terror, horror, são trash, B, são mal feitos. Não, dentro daquela realidade financeira, né, possível de ser feita um filme, ele conseguiu fazer algo incrível, que nem o Rodrigo Aragão, Sim. que a gente programou aqui também com o Mar Negro, né? Ele tem outros filmes antes do Mar Negro, né? E com poucos recursos ele consegue surpreender, ele é obrigado a ser criativo, né? Para poder fazer um monstro, fazer uma maquiagem, fazer um efeito visual que vai impressionar o público a ponto de fazer você fechar o olho e não querer ver. E sobre isso, eu queria falar uma coisa rapidinho. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas enfim. Entender terror não é fácil. Parece fácil, mas não é. E eu tô falando isso porque eu conheço várias pessoas, eu me incluo, assim, que conseguem defender durante horas e horas e horas o Mojica como um gênio, realmente, do cinema. E nenhuma dessas pessoas e nenhum dos críticos que defenderam ele no passado, que era um monte, vão falar, ele tem um domínio absoluto da técnica, os filmes deles não têm falha, os diálogos são muito bem escritos, os atores interpretam muito bem, o cenário, a direção de arte é impressionante. É tudo uma porcaria, grosseiramente falando, porque não é uma porcaria, mas é tudo muito ruim. Só que quando a gente decifra aquilo, você fala assim, putz, esse cara é muito gênio. Eu não acho que a gente tem que ter uma tolerância com orçamento baixo, que eu acho que nem foi isso que o Breno quis dizer. Mas assim, os erros são evidentes. Eu fiz um levantamento crítico imenso do Mojica e eu percebi exatamente isso. Tem muito crítico que defendia ele. Em 1967 ele já era chamado pela Midi Minuit Fantastique, que eu falo brincando que é a caia do cinema fantástico. Em 67 ele já era comparado com o Buñuel. Então eles olhavam o Zé do Caixão, negócio meio tosco. Não, surrealismo. Né? A capacidade, o que é o surrealismo? É a capacidade de você levar o sonho ou o pesadelo para a tela. Isso não é fácil. Não é fácil, nem um pouco. Tem o Mojica, Dario Argento, David Lynch, o Buñuel que consegue fazer isso. Então ninguém vai... É que as pessoas esbarram nisso. Mas pô, olha que ridículo esse diálogo, esse ator, a gente tá passando por cima disso. A gente tá passando por cima disso sem nem perceber, porque você tá contaminado por uma atmosfera, por uma capacidade de filmar, por uma capacidade de invenção, de criação de monstro incrível. Nem vamos fazer isso, que não é aconselhável. Se a gente tentar desconstruir a criação do Zé do Caixão como monstro, já que é o tema aqui, é complicadíssimo. Porque ele é diferente de todos os monstros da história do cinema. E talvez nem o Mojica tivesse consciência do que ele estava fazendo. Mas é uma coisa muito complexa. Mas você passa por cima disso. Eu posso fazer um testemunho da minha adolescência e jovem adulto. Quando eu assisti A Morte do Demônio, Evil Dead, em 81, foi toda a minha geração. Que coisa brilhante, absolutamente cinematográfica, assim, maravilhosa em todos os aspectos. Logo depois surgiu Fome Animal. A gente assistia a Fome Animal, cara, esse cara é um gênio, esse cara é um gênio. Aí, 10 anos depois, agora mudou um pouco o cenário, mas 10 anos depois, o Sam Raimi estava dirigindo Os Homem-Aranha, que era o filme mais caro da época, e pouco depois estava o Peter Jackson fazendo O Senhor dos Anéis, que é, né, a trilogia mais lucrativa. Aí, eu e minha geração falavam assim, a gente tava certo. Quando a gente olhava pro Evil Dead, falava, esse cara é um gênio, né? Ou pro Peter Jackson fazendo aquelas porcarias. Então é difícil. Dá oportunidade do público. Só um minutinho, senhora. Entusiasmado com monstro. Eu lembro que quando era só Drácula, Frankenstein, 18 anos, entrada no cinema, filme de... Todos os filmes da Hammer eram 18 anos. Todos. Agora botar Hotel Transilvânia, toda aquela série, saga, não sei do que, para fazer a formação escolar em casa, na televisão, aquele churrio de monstro no Canal 2, Verme, não sei o que. Não, mas o objetivo aqui é falar dos monstros, ué. A gente também. Nesse monstro, entre o médico e o monstro, o médico ainda é um monstro, assim, é um monstro. Os políticos são os monstros também. Já é diferente, já cheguei, vou chupar seu sangue. Mas você está muito alto, sinceramente. Quer dizer, quanto mais monstro, mais sujo, mais nojento. Eu também estou inventando agora, eu fico admirada com de tudo que é monstro que eu vi. Aquele homossexual, Deuses e Monstros, foi o que mais mexeu comigo. Porque eu tô achando demais, preconceito, preconceito. Quer dizer, essa é demais, tá certo? Que a maioria não tem noção da... Tá, mas ele não.
passa o microfone para o outro, por favor. Minha senhora, olha só, já deu, tá? Vocês têm que parar, gente. Não, a gente não vai parar. É a Gente, senhora não vai que parar. tem que deixar o outro falar. Essa diabinha, Isso. Eu acho que a senhora tá no lugar errado. social. Pode fazer a pergunta, por favor. Já é um carrinho com um tronco assim, quer dizer, ganhou o vampiro. Tá demais, ganhou. Meu respeito Próxima aos mais velhos pergunta. não me permite cortar a fala dela. Eu já nem sou mais ou menos, eu sou só do bem. Próxima pergunta, por favor. Eu admiro meu malvado, não é Favorito. É um filme ótimo também. Vamos lá, gente. Próxima pergunta. Eu sou o rapaz que postou lá no Face da BLG que a mostra não acabou e eu já tô com saudade. Sim, não, já recebi sua lista, viu? Nós também. E mandei uma listinha de 50 títulos para eles apreciarem. Se vocês puderem. Eu façam que o mesmo vou também. apreciar, pode ter certeza. A pergunta que eu tenho a fazer, pegando um pouco do que foi falado, já que os filmes representam a época, né? A época ou a ideia do cineasta, é uma pergunta um pouco técnica. É sobre o Drácula de Bram Stoker, do Coppola, que esse filme eu já assisti ele eu já perdi a conta e quantas vezes ele passar eu assisto outra vez, né? E o legal é como a garota aí falou, né? Os dois falaram, né? Você vê o filme na tela grande, né? É outra experiência. E dessa vez aqui, eu percebi uma coisa numa cena. Eu gostaria que vocês me dessem uma... Eu fiquei com um ponto de interrogação na cabeça. A cena que a garota tá na cama, ela tá de anágua e ela tá com uma calcinha asa delta. Em 886 não havia esse tipo de vestuário. Eu Pode tava olhando parecer pro lado uma certo. coisa ridícula, mas eu fiquei, não. Eu vou perguntar pro pessoal para ver se eu tô viajando. Foi a primeira na vez que você maionese. viu na tela grande ou não? Na tela grande é a Sim. primeira vez. Aí eu fiquei com isso na cabeça, porque assim, né, não conheço de vestuário feminino, mas pelas referências que tem, e sobretudo das pessoas mais antigas, eu tenho 62 anos, né? Então dá para fazer mais ou menos um paralelo. É incabível 1886. Não, uma com garota certeza. com calcinha branca, alça delta. O nome disso provavelmente é erro Entendeu? da figurinista. Então eu queria saber Que ganhou o Oscar. Que ganhou o Oscar. Não, o que Deve ser a própria calcinha da atriz e É. ela não trocou. Não trocou. Chegou lá distraída, vestiu. É a e cena ficou. da mina ou das noivas de Drácula? É a mina, não é? É a mina. Quando ele corta a veia. Ela tá na cama, É ela o Winona, tá na né? cama e a câmera ainda dá uma recuada, né? Dá uma recuada para Olha, mostrar a silhueta dela. Ela tá de calcinha branca, sem sutiã. Eu nunca tive. Olha, eu entendeu? não lembro dessa cena, mas eu vou adotar, vou preferir que é uma homenagem ao Jesus Franco, que fazia os filmes de vampiras eróticas. É, ué. Eu queria saber se é Escapou, alguma eu acho que referência, escapou. ou é erro de Ou continuidade. foi um easter egg ou- ali do momento ou- que eles deixaram. né? Pode ter sido uma falta de atenção mesmo até da equipe. E esse tipo de coisa acontece, né? Outro dia não, coisa de 1 ano ou 2, eu tive a oportunidade de ver no Cinemark, naqueles clássicos do Cinemark, E o Vento Levou. E eu sempre soube que naquela sequência que a Scarlett... Imagino que todo mundo aqui já tenha assistido E o Vento Levou. Na sequência que a Scarlett O'Hara tá andando por Atlanta, tá cheio de soldado no chão, a câmera levanta, a grua levanta, aí pega a bandeira lá, meio rasgadinha e tal. Eu sempre soube que naquela sequência tinha muito boneco. Só que eu não imaginava como eram os bonecos. Vendo no Cinemark, você percebe que eram espantalhos. Espantalhos, literalmente. Era boneco de pano,
né? Que igual o espantalho, era um boneco de pano, assim, Deitado. deitado. Na tela grande do Cinemark, você consegue perceber isso. Eu sempre vi o Vento Levou na televisão. Eu nunca consegui perceber isso. Não tinha televisão quando Entendeu? foi feito o Vento Não- Levou. não Eles tinha. nunca imaginaram. Então eles nunca imaginavam. Então esse tipo de coisa talvez pode ser a forma como a gente tem todo o material que foi feito antes do 4K, por exemplo, né, do digital, né? Hoje a gente vê imperfeições. Quem vê Canal Viva, gente, e vê as novelas antigas da Globo, entendeu? No Canal Viva, você vê as imperfeições das atrizes, porque hoje elas estão sendo exibidas com uma tecnologia muito mais avançada. Então, talvez na época, ou até em película, a gente nem percebe isso que você percebeu. Entendeu? E realmente pode ter sido também um deslize. Isso acontece. Entendeu? Esse tipo de coisa, vira e mexe, tem filme que acontece. Não te diria que seria um erro de continuidade. Entendeu? Porque para ser erro de continuidade ela teria que aparecer com um vestuário, com o acessório, o que for. Entendeu? Tipo, numa cena aparece, na outra não aparece, depois volta a aparecer do nada. Né? Isso que a gente chama de erro de continuidade. Pode ter sido um descuido mesmo da figurinista premiada com Oscar, inclusive. Entendeu? Talvez Isso ela tenha acontece até com ela. Até Talvez com- essa calcinha merece um Oscar. Também acho. É muito. E era a época que a visionário. Wynonna ainda não roubava loja, gente. Ou, né? Cometeu o crime perfeito. Próxima pergunta. Maurício, Oi, boa noite. só um minutinho, Maurício, tem um senhor aqui na frente também, tá? Queria dar os parabéns para essa mostra, que fez eu relembrar dos meus anos 80. Delícia. Eu queria saber por que os críticos têm tanto preconceito sobre os filmes de terror. Por que Essa é esses- longa, né? Dá tempo. Eu acho que. Eu não acho que são todos, né? Tem muitos críticos que são apaixonados, né, pelo Mudou terror. bem a geração. Mas o Sim. que eu acho que existe um mito, né? De que crítico tem preconceito com filme popular. Se o filme, em inglês se diz o crowd pleaser, né? Que é o filme que agrada as multidões. Aí, em geral, existe um certo preconceito, porque também esses filmes já vêm com alguns clichês, algumas fórmulas fáceis para agradar, e aí o crítico tem preguiça e preconceito com fórmula fácil. Isso sim. E aí muitos filmes de terror, como ele disse, que é aqueles tipos de filme que é para alimentar a engrenagem, eles apostam. Por exemplo, que é isso, Sexta-feira 13/1, legal. 2, legal. 3, 4, 5, 15, tá no 13º. Aí o crítico começa a ter preconceito justificado. Mas eu acho que já mudou bastante, né? Mas não só porque críticos, como Eles acadêmicos dizem também, que né? os filmes, a maioria são datados, né? Esses É, filmes. e eu acho que assim, quando o filme é bom, ele é bom. E aí o mais chato das pessoas dá o braço a torcer. Por exemplo, o Mujica, né? Que sempre teve muito... O Mujica era uma coisa meio chacota. Eu lembro na minha infância eu via, mas era que engraçado, que pitoresco. Quando o Mujica começou a ter mostras dele, dos filmes dele, em grandes festivais de terror, reconhecendo, aqui no Brasil as pessoas começaram... o Mujica é bom então, não? Porque tem o os selo de americanos- aprovação lá da fora. Não só o Mujica, mas mesmo, sei lá, outros filmes, né? Eu, por exemplo, sou fã incondicional do Cemitério Maldito, o Pet Eu Sematary. adoro esse Meu filme. Deus, é um dos filmes da minha vida. Até eu posso ver. Eu amo E demais. depois eu fui, né? Depois é que eu fui descobrir que quando eu assisti eu era muito criança, que é a Mary Lambert, que é uma diretora. Então é outra coisa que a gente pode fazer outro debate também, que são as mulheres no terror, dirigindo, não sendo atrizes. E no Brasil né? As vítimas. dominam. E no Brasil tem várias diretoras, Gabriela Amaral, a Juliana Rojas, que está aí com As Boas Maneiras. com as Boas Maneiras. E aí eu acho que é isso, né? Tem vários preconceitos que a gente vai tirando. Vou fazer a última aproveita- parte. Espera um pouquinho. Os efeitos especiais daquele tempo, hoje em dia não se compara com esses efeitos especiais. O Gremlins eu fui rever agora, Eu amo o dá de Gremlins. 10 no efeito especial de hoje em dia. É, Tudo stop motion, né? Também é tudo boneco, sim. os maquiadores de Jerry Goldsmith. vários De maquiadores. repente... Mesmo a Pequena Loja dos Horrores, né? Horrores. Eu continuo amando. Acho que virou um clássico. Sim. Talvez o CGI, né, são os efeitos visuais que é o recurso usado atualmente, ele tirou talvez um pouco essa coisa de tocar, sabe? Orgânico. Né? Do boneco, né? Porque, igual, por exemplo, trazendo o Star Wars, né? O mestre Yoda
nos 3 primeiros filmes da saga, dos filmes realizados entre os anos 70 e 80, ele tem uma textura, né? Agora, o mestre Yoda, na trilogia contemporânea dos anos 2000, ele tem outra textura, né? Eu não conseguia ver ele em 3 dimensões, que eu conseguia no boneco. Que era o Frank Oz. Que era o Frank Oz, que fez a Pequena Loja dos Horrores. Que é o diretor da Pequena Loja dos Horrores. E a personalidade dele tá, né? Você percebe que é ele. É muito Muppet, assim, né? É muito bom. Porque hoje ficou tudo meio artificial, né? Fica e tem alguns realizadores que tentam fugir disso, entendeu? E acho que tá crescendo isso. Tá crescendo. Tem realizadores que querem voltar a fazer o cinema, seja de horror ou de outro gênero, meio que a moda antiga, vamos dizer assim. Tem uns diretores que estão voltando, né? Com aquela forma de... Eu só queria falar um pouquinho do preconceito, bem rápido, inclusive só outra reflexão, aproveitando a Gabriela Amaral Almeida, que é diretora do Animal Cordial e da Sombra do Pai, que acabou de estrear em Brasília. Ela fez uma postagem no Facebook bem interessante, assim, a galera foi lá participar. Ela falou, por que será que a crítica, né? Acho que ela está falando principalmente da crítica, era da crítica. Tem tantas reservas com um filme de terror novo, mas aceita o antigo, né? Daí surgiu um monte de teoria. Uma das minhas teorias, só para provocar, eu falei lá, é porque não oferece mais perigo. Mas, por exemplo, quando saiu o Massacre Serra Elétrica, ele é ignorado. Foi restaurado em 4K, reestreou em Cannes. Não, e é um filme maravilhoso, é um filme maravilhoso. Sobre loucura. Total. Aliás, se hoje a gente está... Te interromper rapidinho. Se hoje a gente está nesse boom de filmes e séries de zumbis, isso diz muito sobre o nosso esvaziamento mental, crítico, intelectual. Tem tudo a ver. A gente está... Né? É outro papo aqui, mas eu até ia emendar com isso. O Breno fez a mostra do Romero. Foi. E em 1968, quando ele fez A Noite dos Mortos Vivos, filmezinho vagabundo, estreante, faz parte do acervo permanente do MoMA, por exemplo, do Museu de Arte Moderna de Nova York. Então, é só uma reflexão, não estou dando resposta nenhuma, mas existe esse preconceito. O que sai agora é porcaria, mas o que foi feito há 20 anos atrás, que era considerado porcaria, agora é obra-prima. Vamos passar no Festival de Cannes e celebrar os 40 anos. Né? Então, a gente passa batido por isso, porque assim, eu já sabia, né? Eu estava certo o tempo todo. Não, mas existe isso, é uma pena. Quem pede são eles. Eu vou dar só um exemplo. Quando o Psicose foi lançado, originalmente, em 1960, não teve uma crítica positiva sequer. Todas as críticas do Psicose, no lançamento dele, foram esculhambando o filme. Falando que o Hitchcock se rebaixou mais baixo nível que ele podia chegar, que ele estava imitando o diretor de terror vagabundo, e assim por diante. O tempo se encarregou de mostrar quem tinha razão, né? Porque hoje você não pode ser um profissional de cinema, não é questão de opinião, é bom senso. Você não pode ser um profissional de cinema, um estudioso, um curador, um crítico, e falar que Psicose é uma porcaria. É uma questão de bom senso apenas. A próxima pergunta, depois ele leva para você, tá? Compre hoje, não perca. Tem sofá Romênia. Então o que tem a ver, né? Hoje falando dos bancos da Rússia, Romênia, da rua para todo lado. Então, tá desligado o microfone, vem. Tá ligado? Só fala perto dele, por favor. Então, justamente eu queria parabenizar vocês. Eu acho que uma mostra como essa ajuda a derrubar o preconceito, né? Para quem está bem informado, inclusive com artigos críticos aqui, eu acho que isso é muito interessante, esse tipo de mostra, né? Eu senti falta de algumas coisas, mas é lógico, é muito extensa a filmografia, não dava para pôr tudo numa única mostra, né? Nem citar. Mas eu senti falta aqui, primeiro do Nosferatu de Murnau, dos anos 20, que é um filme maravilhoso e celebrado até hoje, né? É um filme que, inclusive, recentemente, as 2 sessões lotadas no Instituto Moreira Salles, que foi passada com uma trilha sonora original, né? Que foi ao vivo, se não me engano, né? E está constantemente em Veneza, em Cannes, volta e meia eles passam esse filme. E o filme realmente é deslumbrante quando visto em... Não, com certeza. O Nosferatu não está, não só por uma questão financeira, mas também que, como é um filme que vira e mexe, ele está sendo exibido... Na TV também. Eu como curador achei mais interessante
dar a oportunidade de vocês assistirem o Golem, que é um filme muito pouco visto, muito pouco falado. E é um filme que foi muito importante para a realização do Frankenstein, né? Então, assim, o Nosferatu, obviamente que tem a sua importância. Todo mundo, Brasília, Rio e aqui, todo mundo sentiu falta do Nosferatu. Acho que o Nosferatu é um dos filmes de vampiro mais queridos que tem. Sim. E é uma ótima desculpa para ver filme mudo. Sim, sim. Ótimo. Né? Mas foi por uma questão não só financeira, mas também que assim, a gente tinha 4 semanas para poder programar e eu não queria correr o risco, né? Porque alguns filmes, infelizmente, a gente teve que fazer sessão única. Eu não queria correr o risco da mostra ser toda com sessão única. Porque aí... Não, eu só tô explicando. Não, de forma alguma eu tô... Não, é só uma sugestão, porque futuramente, quando vocês fizerem o ciclo Monstros 2, 3, 4... O monstro já virou franquia, entendeu, gente? Monstros retornam. Os monstros ressuscitam. O outro também que eu senti falta foi o Vampiro de Dreyer. Sim. Que é um filme do Caldreia. É o vampiro, mas sem aparecer monstruosidade, vamos dizer assim. Mas é psicológico, né? Os vampiros eu confesso também que eu meio que deixei um pouquinho eles quietinhos no caixão, porque eu já tenho também na gaveta um projeto só de vampiro, entendeu? Eu acho que justifica perfeitamente. Né? Outro também são os filmes produzidos por Val Lilton nos anos 40, que são O Sangue de Pantera, A Maldição do Sangue de Pantera, Ilha dos Mortos, O Túmulo Vazio... A Morta-Viva. Inclusive filmado por grandes diretores como Jacques Tourneur, né? E com Boris Karloff. São filmes maravilhosos também, feitos com baixo orçamento, americanos, né? Nos anos 60 eu destaco que não só o Psicose do Hitchcock, mas também, por exemplo, Os Pássaros poderiam entrar, né? E justamente a Maldição dos Mortos-Vivos. Sim, claro. Então, depois eu ponho, vou colocar na página de vocês. Eu nem sabia que tinha a página. Não, tem a página da BLG, pode mandar para mim lá, não tem problema não, vou aceitar. E também os filmes do Polanski, que eu destaco O Bebê de Rosemary, O Inquilino, por exemplo, que é um filme fantástico dos anos 70. Né? A série de serial killers, né? Por exemplo, que começou aqui com o Hitchcock, né? Mas nos anos 90 fez muito sucesso O Silêncio dos Inocentes, né? Enfim, era só... Aí são os monstros humanos. Tem que fazer um desdobramento. Monstros vou humanos. Aproveitar a sua deixa do seu comentário, porque assim, na hora que eu estava montando, existe uma história que vocês precisam saber. Havia um outro projeto, né, para ser realizado. Só que a gente achou melhor em conjunto, né, a gente, quando eu digo eu e o Centro Cultural Banco do Brasil, até mesmo por algumas questões de autorização e tal. E o projeto dos monstros, eu tinha ele, na verdade, o desenho dele original seria só os monstros da Universal. Que aí a gente pegaria todos esses que eu programei aqui, mais os desdobramentos deles. Porque, assim, para quem não sabe, o Drácula e o Frankenstein se encontram, né? Tem a filha do Drácula. Tem uma versão do Drácula que foi rodada com o pessoal do México, que assim, a equipe do Lugosi rodava o filme dele de manhã, o estúdio à noite era dessa equipe mexicana, né, que na época a Universal fez uma versão em espanhol, bancou uma versão em espanhol para que pudesse circular pela América Latina. E, segundo o senhor chamado Stephen King, essa versão é mais interessante do que a do Lugosi, tecnicamente. Né? Toda a parte de fotografia, de mise-en-scène é bem mais interessante do que... Eu posso estar maluco. Eu tenho a impressão que essa versão está em alguma caixa de filme de vampiro. Mas você não viu? Eu não vi. Ah, tá. Eu perguntei se você não acha melhor, porque eu acho muito melhor. Eu não vi. Eu acho muito melhor. Entendeu? A gente só perde as frases icônicas do Lugosi. Tirando isso, e o Drácula parece o Kiko do Chaves, né? É só isso que não funciona, o resto então, é tudo assim, melhor. Quando eu precisei dar uma mexida para poder a amostra crescer de uma forma que ampliasse, não ficasse só nos filmes da Universal,
Infelizmente eu tive que cortar muitos desses aí que você citou, entendeu? E eu achei interessante tentar classificar os monstros como tá. Quem tem o folder da programação vai ver que tem lá os monstros clássicos, que aí entram os filmes da Universal, entra até o Golem ali. Reinventando os monstros, que aí são produções que, de uma certa forma, toparam reinventar aquilo ali, né? Vamos dar um novo olhar, um olhar mais contemporâneo para a época da qual ele foi feito. E aí vai. Né? Tanto que assim, depois que eu já tinha fechado a programação, eu lembrei do Criaturas, o primeiro Criaturas, que poderia ter entrado como monstros alienígenas, né? Tem a Criatura 3 com Leonardo DiCaprio. Né? E eu pensei nos monstros, pessoas monstros, né? Porque o personagem do Zé do Caixão, por exemplo, uma pessoa vem me perguntar, mas Zé do Caixão não é monstro? Eu falei, o Zé do Caixão é monstro, sim. As atitudes daquele personagem, tudo que ele faz em prol daquilo que ele acredita ser o melhor ou o verdadeiro, né? A busca dele pelo filho perfeito, nos 3 filmes que marcam a trilogia do personagem Zé do Caixão, aquilo é monstruoso, tudo que ele faz. Óbvio que hoje, a gente vendo os filmes, vendo as mulheres com aranhas caranguejeiras, de repente a gente acha graça nisso. Mas bota uma aranha caranguejeira em você. Mas eu já vi gente... Né? Então, assim, eu pensei nisso. De ter, porque aí teria o Psicose, teria o Silêncio dos Inocentes, teria o Halloween, que é um filme que ficou de fora, entendeu? Que, assim, o Halloween é uma grande homenagem do John Carpenter pro Hitchcock, né? À toa e até o Sam Loomis. Né? O Sam Loomis nos 2 filmes. E não é à toa também que ele pega a Janet Lee, a Jamie Lee Curtis, que é filha da Janet Lee, né? Sim, não. John Carpenter eu também já fiz uma amostra, mas aconteceu no CCBB do Rio. A gente tem vontade de trazer para cá também. Entendeu? Então, assim, infelizmente, muita coisa... O trabalho de curadoria, gente, é um trabalho muito... Não só cuidadoso, mas muito sacrificante, porque a gente tem que cortar. Tem que fazer escolhas, né? Tem que fazer escolhas. Drummond já dizia que o bom escritor, né, é aquele que corta palavras, né? Escrever. Né? E a curadoria é assim, porque a gente tem uma grade de horário, né? A gente pode programar de 3 a 4 filmes, às vezes, dependendo do dia, né? E fora as outras questões que estão acima da gente. Mas eu sempre falo, tá, esse entra, qual que sai? Sim. Tá fácil, eu tenho comentado sempre também que o bacana dessa amostra, que assim, eu não sei se tem alguém aqui que conseguiu assistir tudo, né? Mas, no mínimo, você vai sair daqui com esse objetivo de querer correr atrás, de pesquisar, ver o que está disponível, o que é possível, talvez, baixar na internet, o que é possível comprar. E se viu entendeu? De um diretor, quer ver os outros. Quer ver os outros, entendeu? Já citaram aqui que eu vi no YouTube o Frankenstein de 1910. Sim. Do Tomazetto. Que é um curta. A Rita, na masterclass dela, se eu não me engano, ela exibiu. Entendeu? Então, assim, tem, no próprio texto do Primate sobre o terror no cinema brasileiro, por exemplo, a gente só conseguiu programar 2. O As Boas Maneiras só não entrou porque, como a mostra em Brasília começou em 12 de julho, ela estava muito próxima do lançamento comercial do filme. Então, para distribuidor, isso não é bacana. Né? Tanto que o projeto tem a possibilidade de acontecer no CCBB de Belo Horizonte em janeiro, lá vai entrar As Boas Maneiras. Claro. Né? Mas no texto do Primate, quem lê o texto quem tem o catálogo, ou pode baixar também o catálogo no site do CCBB, vai ver que o Primate cita vários filmes que eu sabia que eles existiam, mas acontece que, assim, negociar direitos é complicado, não tinha cópia dentro do formato que a gente tinha que exibir na mostra, né? Ou às vezes simplesmente não tem, né? Igual um filme que eu fico triste de não ter conseguido programar, mas que de repente, se a gente tiver a oportunidade de fazer uma segunda edição da mostra, é o filme do Ivan Cardoso, da Múmia, Segredo da Múmia, que, assim, na minha opinião, dos filmes do Ivan, é o melhor. Entendeu? Tem o Mojica fazendo uma participação no começo, né? Então, assim, eu sou doido para ver o filme de lobisomem que o Reginaldo Faria dirigiu. Nossa, é maravilhoso. O cartaz é feito pelo Ziraldo. Entendeu? Então, tem muita coisa que foi feito dentro do cinema brasileiro, né? Que, infelizmente,
a gente volta lá no papo do começo. Infelizmente, por ser um país sem memória, né, se perde. Né? Eu fiz aqui, por exemplo, 2 anos atrás, uma mostra aqui no CCBB em homenagem a Ruth de Souza. Né? A Ruth de Souza foi a primeira atriz negra a se apresentar no palco do Teatro Municipal. Ela, de todos os filmes, ela mesma conversando comigo depois, depois que a mostra já aconteceu, até hoje a gente se encontra, a gente é meio que vizinho, e ela fala, interessante, você fez uma mostra minha, com a maioria dos filmes que eu trabalhei, mas eu só fui protagonista em um. Que é o filme dirigido pelo Joel Zito, Filhas do Vento, né? Então, assim, e ela é uma atriz de relevância, é uma atriz de importância, né? Se a gente tem hoje uma Thaís Araújo, uma Camila Pitanga com destaques que tem na televisão, entendeu? Muito se deve ao que ela fez lá atrás, né? Então, assim, eu tentei trazer as cópias e tal, mas, assim, foi difícil de conseguir. Eu tive que exibir muita coisa digital, porque a maioria do acervo está na Cinemateca Brasileira, e a Cinemateca estava passando por um momento muito conturbado, né? O que é triste, né? Eu acho que eles estão começando a se ajeitar lá, né? Não sei como é que está, não posso dizer se é bom ou se é ruim, porque eu realmente não sei, mas a impressão que eu tive semana passada, porque foi feito um contato da parte deles comigo, eu estou sentindo que vai ajeitar, que as coisas estão se ajeitando, porque tem muita coisa ali. E tem muita coisa que está preservada precisando de restauro. E precisando de restauro. Né? Porque a película, para quem não sabe, ela deteriora com o tempo. Eu brinquei aqui falando do cheiro do vinagre, porque ela vai se destruindo ali, o oxigênio, né? Vai detonando ela e vai saindo esse cheiro de vinagre. Né? Então, se não recuperar, a gente vai perder. Né? Porque da mesma forma que o digital hoje, se a gente apertar um botão errado, ele some, ele apaga para sempre, a película também acaba, né? Então, assim, desculpa ter estendido tanto, mas é só para vocês também entenderem um pouco o lado de cá, de quem monta toda essa estrutura, corre atrás de tudo isso, porque às vezes tem gente que acha que é fácil, é só ir ali e comprar os filmes, né? Não, tem tanta coisa por trás, gente, vocês nem imaginam. Gente, a gente vai ter que ir para a última pergunta. Tem 2 perguntas. Desculpa, eu vou pedir só para ser sucinta aí. Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês 3, que vocês falaram sobre a Universal tentar fazer remakes, né, de filmes que eles fizeram antigamente. Eles fizeram isso mais ou menos nos anos 90, que tem a Múmia do Brendan Fraser e também o Drácula e tal. E ultimamente eles tentaram fazer isso e não deram certo, né? Apesar de eles trazerem muito estrelas, né? O Javier Bardem também ia participar, o Johnny Depp. E como você acha que iam funcionar esses personagens que foram criados, né? Muito antigamente, fizeram filme nos anos 30, como você acha que eles iam funcionar ultimamente com o público, né? Porque não deu certo, porque fizeram o Drácula, a história não contada, foi um flop, a Múmia também, então eles deixaram engavetar. Como vocês acham que ia funcionar hoje esses personagens? Ó, detalhe, eu ia fazer essa pergunta para eles aqui. Cumpriu a função. Como eles funcionariam com o público se os filmes fossem bons? Ou não? O público ia gostar. Porque eu acho que o problema da Múmia, esse do Tom Cruise, não sei se vocês assistiram, estreou que faz 2 meses, mais ou menos, é que o filme é ruim, né? Não é porque a Múmia não funciona. Eu acho que monstros funcionam sempre. Por quê? Porque a gente já brincou, né? De onde nascem? Nascem da gente, né? Do nosso sentimento contraditório, das nossas zonas sombrias, dos nossos medos, né? Nascem na gente. É por isso que a gente precisa expurgar essa catarse negativa, entre aspas, no cinema. Lidar com os nossos monstros, né? É meio óbvio isso que eu estou falando. Então, assim, eles não deixam de ser atuais nunca, porque a gente está aí, né? Novos monstros. Hoje em dia é a era dos zumbis. E isso, de novo, eu falando, diz muito sobre o momento em que a gente está no mundo, estou dizendo Brasil. Então, eu acho que se a gente souber trazer esses monstros e puxar o que eles têm de clássico, mas que também comunica com a gente, o filme for bom, eles comunicam. Tanto que eu tenho certeza que quando o Coppola foi fazer o Drácula, quando aquilo era contemporâneo, eu era jovem, eu lembro que tinha gente que falava, nossa, mas o Coppola... Eu tinha por aí também. O Coppola vai fazer... O que ele vai fazer com o Drácula? Mas pra quê? Outro Drácula? Já fizeram tantos, Só né? fazer um parênteses rapidinho aqui.
Miss Alice Penn Taylor, na novela Vamp, ela falava do Drácula de Coppola. Estou indo para Hollywood para poder assessorar o Coppola. Então, assim, aí falaram isso. O Coppola é sempre muito barroco, né? Eu gosto dele, né? Mas é um estilo extremamente... É um Drácula barroco, que tem de veludo, não sei o que, né? Tanto que o figurino ganhou, porque é um filme extremamente barroco. E funcionou, né? E eu acho que se fizerem um Drácula bom hoje em dia, funciona. Tanto que, eu não estou dizendo que é bom, tá, gente? Mas olha aí a Sagra Crepúsculo. Os vampirinhos estão aí. Vampiro não, fada. Fadas, tá tudo aí. Não, e outra coisa que eu acho maravilhoso, que isso a gente faz, dá para fazer uma amostra sobre isso também. É o sexo e o terror, né? O erotismo, o pecado, a culpa, né? Daí do Sexta-feira 13, pro Coppola, que tem, então assim, o adolescente com aquela coisa, que a menina do Crepúsculo tem que ser virgem e fica com o namorado e não fica. Tem um monte de outras coisas ali embaixo, gostando-se ou não do Crepúsculo, não é a minha praia. Falando disso na temática do horror e do sexo. Super. O Dario Argento, por exemplo, né? Então, assim, e olha só como funcionou com o público jovem mesmo, né? Não nós, que eu ainda sou jovem. Sim. Então, eu acho que dá para revisitar se você trouxer para cá. Por exemplo, o que é um dos filmes mais maravilhosos do mundo, que é meu Deus, Exorcista. Você trouxe de outro jeito, na Invocação do Mal, mas essa coisa, espírito, o demônio, não é o demônio? Possessão. Tá aí, possessão. Então, assim, acho que se a gente fizer outras releituras, funciona. A questão é que a Universal tem que fazer direito. Virou um filme de ação, não é um filme de terror. Tanto que, se você viu a múmia com Brendan Fraser, lá de 97, se eu não me engano, funcionou super bem. Tanto que eles fizeram 2 sequências. A segunda sequência também funcionou bem, a terceira, que se passa na China, não funcionou tão bem. Né? Fizeram Escorpião Rei. E não, fizeram o Escorpião Rei também, né? Que tem até sequência também. Mas a ideia da múmia de 97, eles só pegaram aquela ideia central do filme do Karloff, que é uma pessoa, ele era o quê? Ele era um sacerdote. Um sacerdote, perdão, a palavra não vinha. Ele era um sacerdote egípcio que queria trazer de volta a pessoa amada, né? E no filme lá do Brendan Fraser funcionou super bem. O cinema lotou. Né? E era assim, muito mais aventura. Mas era mais Indiana Jones, né? Tinha uma pegada do Indiana Jones, mas aí eles deram uma mexida. Que é legal, entendeu? Né? Que é legal. Né? E se é um filme de monstro, mas não é terror, né? É um filme de monstro, mas que não é terror. É uma aventura. Né? Eu acho que se o estúdio, o diretor, o produtor, quem quer que seja, pega o Drácula e conta, e de repente quer contar uma história nova envolvendo aquele personagem, isso é possível. Eu acho que esse Drácula que surgiu, que não funcionou, eles tentaram fazer isso. Eles tentaram fazer aquilo que o Coppola fez e que deu certo. O Coppola, ele mistura o Drácula ficcional com o Drácula histórico. Né? O começo do filme ali é o Drácula histórico. Ele cria ali uma situação para justificar praticamente todas as atitudes que o Drácula vai ter com aquele povo da Inglaterra. A questão também é que teve o lobisomem, né, com Benício Del Toro. E também não deu certo, né? No caso de dar certo, não é nem questão do público não gostar, tipo, não deu dinheiro. Então, se não deu dinheiro pro estúdio, eles automaticamente pensam que não deu certo juntos, né? Deixa eu dar meu pitaco, já que ele pediu resposta dos 3. E eu acho o seguinte, eu concordo com tudo que falaram, só que isso que a Flávia falou é essencial. Às vezes a gente tá falando de filme ruim e filme bom. A discussão nem é muito complexa. O filme é ruim. E aí, o que acontece... A menina de 12 anos envenena a mãe e o padrasto. O cavalinho lá. Enfim, eu acho que o erro da Universal é que eles querem criar uma saga para concorrer com super-heróis. Então, eles estão apontando muito errado. Se a gente pegar todos os filmes de terror que fizeram sucesso ultimamente, não tem astros. Qual é o astro do Hereditário, por exemplo? Invocação do Mal, a gente tem a Vera Farmiga, que é maravilhosa. Mas não é assim. E que mais? Coisa, né? Não tem. Então essa ideia, vamos fazer a múmia com o Tom Cruise, vai dar super certo. Vamos fazer a Noiva de Frankenstein com a Angelina Jolie. Qual a chance de dar errado? Né? E o público do terror não é assim, gente. Não existe isso. Então,
eles estão falando assim, nossa, a Marvel tá dando certo, hein? Vamos contratar um executivo aqui, botar que ele vai implantar certinho. Erraram muito. Então, ou desiste, falam, não vamos fazer filme de monstro, não vamos fazer filme de terror. Mas aí eles supõem, né, que estão ressuscitando os monstros da Universal, a saga da Universal. A primeira decisão que eles tomam é não pode ser filme de monstro. Aí ninguém vai ver. Aí o cara vai ver o Vingadores 3, 4, 5. A Múmia, essa do Tom Cruise, virou uma Missão Impossível com a Múmia. Entendeu? Então, e aí não tem como... acho que não cabe discussão. Aí vai ficar nisso. O filme é ruim, gente. O filme ele nasce errado. Ele nasce equivocado. Agora, se eles quiserem, dá pra reinventar a Múmia, Lobisomem, Fantasma da Ópera, claro que dá. Primeira coisa, você não precisa de astro, você precisa de talento, você precisa de escritor. E se é o Homem-Aranha que tá levando as pessoas pro cinema e não o ator que faz o Homem-Aranha, você tem que fazer um filme que é o Drácula que leva as pessoas pro cinema e não o ator que faz o Drácula. Então é um erro muito elementar isso. Alguém falou isso pra mim, é impressionante, falando até da Warner, é impressionante como um estúdio tão grande consegue tomar tantas decisões erradas. Assim. A gente fica chocado, assim, em que momento que eles achavam que ia dar certo? Né? E aí, não sei, assim, acho que juntando as nossas 3 respostas tem alguma explicação de por que não tá dando certo. Né? É possível reinventar esses monstros? É óbvio que é. Né? Porque quando foi feito do Coppola, a impressão que tinha já se esgotou, mas não tinha se esgotado. E pouca gente lembra, mas teve o Frankenstein do Kenneth Branagh, logo na sequência, com o Robert De Niro. Né? Então teve uma tentativa, depois teve o Lobo, com o Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, dirigido pelo Mike Nichols, que nunca chegou perto de um filme de terror na vida antes. Então existe essa ideia do ciclo se renovar, né? Mas tem que ter talento e tem que saber o que está fazendo. A última pergunta, tá, gente? Que a gente precisa encerrar, infelizmente. Eu queria agradecer, né, pela mostra. Muito obrigada. Eu gosto muito do gênero do terror, então, eu gostei muito. Pra quem sentiu saudade do Hitchcock na mostra, tá tendo uma mostra lá no MIS. E eles transmitiram alguns filmes, foi maravilhoso também. Só que, assim, eu senti falta dos filmes de palhaço. Né? Anota aí. Às vezes é monstro, às vezes não é, não sei. Sempre a minha pergunta, né, que teve essa discussão no ano passado, é se vocês preferem It do ano passado ou a primeira versão, né, It, uma obra-prima do medo, né, de 90, eu acho, na década de 90. Ai, polêmica. Ó, só vou te dizer por que não tem palhaço, tá? Especificamente esse palhaço que você já perguntou. É porque um dos projetos que eu tô, o projeto que encalhou, né, que a gente resolveu colocar mais pra frente, né, eu mais o CCBB, é o do Stephen King. Né, que é uma retrospectiva. A gente não vai conseguir passar tudo, né, porque tem muita coisa, mas pelo menos os principais, os mais relevantes, a gente vai tentar trazer. Vamos torcer para que seja ano que vem, em 2019, que ela possivelmente vai ser a estrutura que a gente está pensando, eu e a Rita, que divide a curadoria comigo, é de 1 mês também de mostra, igual foi a dos monstros, né? E nessa a gente vai exibir os 2. A versão dos anos 90, que é com Tim Curry, que fez vários monstros de uma certa forma, né? Ele é o Dr. Frankenfurter no Rock Horror Picture Show. Ele é o Diabo na Lenda. Exatamente. Né? E aí por isso que eu não coloquei palhaço. Porque eu falei, não vou colocar não, porque esse filme eu tô guardando. Tem um Blu-ray maravilhoso do It lá em casa. Falei, não, esse vai ficar guardadinho. Né? Mas ele ficou ali, na porta ali. Ele foi um dos que eu tirei. Ele tava na lista, mas eu falei, não, vou tirar. Você espera. Esse é o do Tim Curry. O do Tim Curry, que eu tinha acabado de adquirir. Eu não sei, é aquela coisa que eu comentei com você no começo, né, que eu falei aqui também. É a memória afetiva, né? Você cria uma relação com o filme. Então, às vezes muita gente reclama de remake, talvez por causa disso, porque você cria. Tem um filme, por exemplo, que eu adoro, que se chama As 7 Faces do Dr. Law. Nossa, eu vi esse filme numa época que a sessão da tarde era boa, tinha uma programação boa. Então, toda vez que esse filme passava na sessão da tarde, geralmente ele passava em julho ou janeiro, no período de férias. Eu lembro que eu montava o cirquinho lá, entendeu? E eu me via naquilo ali. O meu sonho era entrar naquele circo do Dr. Law, entendeu? Aí um dia eu ouvi dizer que alguém ia refilmar. Eu falei, ai meu Deus, não vai mexer nisso. Não vai mexer na minha infância. Não vai mexer, entendeu? Então, acho que o It tem isso. E tem um outro agravante no It também, que é o leitor do Stephen King. Né? Assim que, da mesma forma que tinha lá o leitor do Harry Potter, o leitor do Crepúsculo, o leitor, ele cria aquela história, ele lê a história, mas tudo que ele está lendo, né? Todo mundo aqui lê, sabe
você cria na sua cabeça. Mas o né? It, o livro mesmo do Stephen King, é muito mais pesado, é pesadíssimo. E aí eu lembro, eu fui levar meu sobrinho adolescente para ver esse It, né, o novo. Ele saiu e falou, quero comprar. Eu falei, não, melhor não, lê daqui 2 anos. Porque realmente tem até estupro no livro. O livro, não sei se vocês lembram, mas o livro é pesadelo, estupro coletivo. Eu falei, não lê não, agora ainda não, depois deixa, depois eu compro. Muito grosso, sabe? Você compra outro do Stephen King, sabe? Porque tem isso também, as adaptações, e aí o livro é muito mais adulto do que o filme, né? Eu gosto das 2 versões, confesso. Tô esperando a segunda parte, que você agora eles gosta vão das crescer. 2? Eu gosto. Eu pensei que você não gostava de Eu nenhuma. gosto, Porque não, eu adoro a primeira, mas eu gostei da segunda. Eu gostei da Funcionou segunda pro também. meu sobrinho adolescente. Tenho que admitir, pra mim, como ele falou, tem a memória afetiva. Pra ele, funcionou. Não, antes do Primate falar, existe uma versão indiana. Que maravilha. Existe uma versão indiana. Com o lançamento dessa versão nova do It, surgiu no YouTube, o santo YouTube, uma versão indiana. Que a gente, assim, só que essa versão indiana foi feita para televisão também, mas virou uma série, eu acho que tem 53 episódios. Não, foi o Hora do Pesadelo indiano que eu postei. Tá. Que é maravilhoso, tem um Fred Krueger genérico lá. É muito Os legal. indianos são ótimos, gente, eles sempre criam uma versão genérica. E todos os filmes têm música e dança, isso é muito importante. Não importa se é o quão sério tem seja. a dancinha. Não, é que é só pra dar. Eu prefiro o novo, ela não tem preferência, você prefere o antigo. Pronto. Embolamos tudo. Isso, ontem eu escutei no trânsito. Que maravilha. Parou meio ali no sinal, o homem A senhora anda de moto? Não, a influência desse Tá. assim, ele gritou assim, ei, se você me matasse, você ia devolver meu corpo? Não, se me No matar, cinema, eu volto pra talvez. assustar. Se me mata no cinema, eu volto pra assombrar. Talvez no cinema. Pessoal, antes da gente encerrar, eu vou fazer aqui rapidamente um sorteio de um exemplar da Forma da Água, tá? Que foi lançado pela Intrínseca, tá? Se eu não me engano, é uma versão... me engano não, né? É uma versão romanceada. É uma versão romanceada do filme. Acredito que tenha sido escrito pelo próprio Guilhermo, junto do Daniel Kraus. Isso lá fora, lá nos Estados Unidos, é super comum. Um filme de sucesso, eles pegarem e fazer uma versão romanceada dela. Legal. Né? Fiquem sentados, eu vou falar o número a letra da fileira e um número de cadeira, e vocês verifiquem no encosto se é a cadeira de vocês, tá? C4. Não, eu acho melhor... Não, tem alguém aí, pode ser o Homem Invisível. Que é monstro. Que é monstro. D7. D7 é vitória. D de dado 7. D. Vê aí no encosto. Você? Muito bem, Só tem... Não saem ainda, calma. A Karina vai... Pode vir aqui na frente pegar, por favor. A Karina vai só fazer uma foto sua para eu mostrar para a Intrínseca que eu sorteei o livro. Pessoal, antes da gente encerrar, queria agradecer a presença do Crúnio Marins, que é o filho do José Mojica Marins. Crúnio, obrigado pela presença. Por favor, transmita ao Mojica todo o nosso carinho, força, e dizer para ele que ele foi lembrado aqui como um dos... Né, que o personagem que ele teve num sonho pesadelo, bendito sonho pesadelo, foi lembrado aqui hoje com muito carinho, né, por nós que gostamos do trabalho dele. Eu tive o prazer de, ainda na faculdade, entrevistar seu pai, se não me engano, ele tinha uma sala ali na Duque de Caxias ali, né? E eu talvez seja a única pessoa que tem uma foto dele que é uma peça que eu senti muita falta na exposição do MIS, que era uma porta com a pintura do Zé do Caixão, assim. Não sei onde está essa porta, mas eu fiz uma foto, todo outubro eu coloco essa foto que eu fiz dele no meu Instagram, porque eu achei fantástico. Eu não esqueço ele contando, né? Esse cara aí agora virou crente, né? É uma puta artista, mas virou crente, né? Então transmita a ele todo o nosso carinho, né? E por mais que algumas pessoas venham me dizer que Zé do Caixão não é monstro, ele é monstro sim, tá? Muito obrigado, tá? Pela sua presença aqui, tá? Obrigado. Obrigado. E o Mojica é um monstro de cineasta. Com certeza, com certeza. Tem que...